Marina dos Santos caminhava pelo bairro da Bela Vista com o coração apertado pelas preocupações que já faziam parte do seu cotidiano. A cidade parecia maior do que nunca, cheia de ruídos que a lembravam de tudo que ainda faltava em sua vida. As ruas estreitas carregavam histórias que se misturavam às suas próprias dores. Ela seguia com passos rápidos, segurando sua bolsa surrada contra o peito. Não imaginava que, naquela tarde, o destino colocaria algo irreversível em seu caminho. Enquanto atravessava a viela próxima ao metrô Brigadeiro, um som rasgou o ar como um pedido de socorro. Era um grito infantil, desesperado, tão intenso que fez Marina parar instantaneamente. O eco daquele choro parecia atravessar cada camada de sua alma, despertando algo que ela mesma desconhecia. Ela olhou ao redor, tentando identificar de onde vinha o som, mas a rua estava confusa e movimentada. Seu coração acelerou como se fosse empurrado por uma força invisível. E, guiada por instinto, ela correu. Ao virar a esquina, viu um menino de aproximadamente 6 anos encolhido no chão, protegendo a cabeça com os braços. À frente dele, um homem alto, com expressão rígida e olhar furioso, avançava como se estivesse prestes a ferir a criança novamente. A cena parecia tão absurda e tão cruel que Marina congelou por um instante. Mas o barulho do tapa que o homem deu no ar a trouxe de volta à realidade. Algo dentro dela explodiu como nunca antes. Ela não pensou. Apenas agiu. Com passos firmes, Marina se colocou entre o agressor e o menino, levantando os braços como um escudo humano. O homem xingou, dizendo que não era problema dela, mas ela não recuou. Seus olhos, antes sempre tão cansados, agora brilhavam com uma coragem que nem ela sabia possuir. O garoto a olhou com o rosto cheio de lágrimas, como se estivesse vendo um anjo no meio daquele caos. Marina sentiu o corpo tremer, mas permaneceu firme, ignorando o medo que tentava crescer dentro de si. O agressor deu mais um passo em sua direção, tentando intimidá-la, mas Marina não se moveu. Ela disse com voz firme que chamaria a polícia, que ele não tocaria naquela criança de novo, que alguém precisava pará-lo. Pessoas começaram a se aproximar, atraídas pelos gritos, e o homem recuou aos poucos, murmurando ofensas enquanto se afastava. Marina continuou entre ele e o menino até que o homem desapareceu na rua. Só então ela sentiu as pernas fraquejarem, mas não deixaria transparecer. Ajoelhando-se ao lado do garoto, Marina perguntou seu nome e verificou se ele estava machucado. O menino tremia tanto que mal conseguia responder. Disse que se chamava Rafael, e que aquele homem não era seu pai, como ele tentava fazer parecer. Marina percebeu marcas nos braços dele, cicatrizes recentes, sinais de algo muito maior do que um ataque isolado. Ela respirou fundo, tentando manter a calma, e abraçou o menino com cuidado. Ele se agarrou a ela como se fosse a única pessoa segura no mundo. Marina olhou ao redor, percebendo que pessoas observavam a cena, algumas chocadas, outras apenas curiosas. Ninguém havia intervindo. Ninguém havia parado. Apenas ela. E aquilo a deixou com uma mistura de indignação e força. Ela sabia que não poderia entregar Rafael de volta ao desconhecido, muito menos deixá-lo sozinho naquele estado. Havia algo naquele menino que mexia com suas feridas antigas, algo que a fazia lembrar de si mesma quando era pequena e desamparada. Decidida, Marina pegou Rafael pela mão e disse que o levaria a um lugar seguro. O menino assentiu, ainda soluçando, mas confiando completamente nela. A cada passo, Marina sentia que carregava não apenas uma criança, mas uma responsabilidade gigantesca, um caminho que poderia mudar tudo. O medo ainda estava presente, claro, mas a coragem era maior. A coragem de quem, mesmo pobre, aprendeu a sobreviver todos os dias. E agora, pela primeira vez, não estava lutando apenas por si mesma. Enquanto caminhava em direção ao posto policial próximo à Avenida Paulista, Marina sabia que o destino havia escolhido aquele momento para virar sua vida de cabeça para baixo. Talvez aquele encontro fosse apenas o começo de algo maior. Algo que ela ainda não conseguia imaginar. Mas tinha certeza de uma coisa: não deixaria Rafael voltar à escuridão de onde havia vindo. E, no fundo, a vida já começava a preparar recompensas invisíveis pelo que ela fez naquele instante. E, sem perceber, naquele momento Marina dava o primeiro passo rumo ao emprego que mudaria seu futuro, um futuro que ela jamais imaginou que teria. Antes de continuar essa incrível história de superação, me diga de qual cidade você está falando e já se inscreva no canal,
trazemos diariamente histórias de superação aqui para vocês. Marina caminhava em direção ao posto policial com Rafael ao seu lado, sentindo a pequena mão dele tremer dentro da sua. As ruas pareciam mais longas, mais cheias, mais ameaçadoras do que o habitual. Cada passo trazia dúvida se estava fazendo a coisa certa, mas o medo do que aconteceria com o menino caso ela recuasse era maior. Rafael olhava para todos os lados, como se esperasse ver o agressor surgir a qualquer momento. E Marina apertava sua mão para que ele soubesse que estava seguro. Ao chegar ao posto, Marina se apresentou rapidamente, mas sua voz ainda tremia com a adrenalina do que tinha vivido. Os policiais a ouviram com interesse crescente, principalmente quando Rafael começou a relatar pequenos detalhes do que sofria. A história que surgia era muito pior do que ela imaginava, cheia de ameaças, chantagens e violência. Marina sentiu o coração apertar ao perceber que aquele menino estava preso em um ciclo de dor que ninguém havia interrompido até agora. O olhar dele pedia ajuda sem precisar de palavras. Os policiais agradeceram pela coragem dela e disseram que enviariam uma equipe imediatamente para verificar o agressor. Marina observava tudo com atenção, tentando entender cada procedimento, cada passo, cada decisão que poderia afetar a vida de Rafael. Ela nunca teve contato com processos oficiais, muito menos com denúncias de agressão. Era tudo novo, assustador e enorme. Mas mesmo assim, ela não recuou. Tinha a sensação de que estava exatamente onde precisava estar, fazendo o que ninguém mais fez. Depois do depoimento, uma assistente social chamada Helena chegou ao posto. Era uma mulher de postura firme, com um olhar que mesclava seriedade e empatia. Helena se aproximou lentamente de Rafael, sentou-se ao lado dele e falou com uma calma que parecia abraçar o ambiente inteiro. O menino, em poucos minutos, começou a respirar melhor, como se confiasse nela. Marina observava admirada, percebendo que Helena tinha um dom raro. E aquela presença trouxe uma luz para o momento pesado que estavam enfrentando. Helena conversou com Marina de forma mais reservada, perguntando como encontrou o menino, o que viu, o que sentiu. Marina respondeu tudo com sinceridade, mas se surpreendeu com a forma como o assistente social analisava suas palavras. Ela parecia enxergar além do simples relato, parecia identificar caráter, coragem, humanidade. Marina ficou um pouco desconfortável ao sentir que estava sendo avaliada, mas não fugiu das perguntas. Sabia que aquele era o caminho certo para proteger Rafael. Em seguida, Helena explicou que Rafael não poderia voltar para casa naquele dia. Havia riscos reais, riscos sérios, e a prioridade era garantir sua segurança. Marina sentiu um alívio imenso ao ouvir isso, como se tirassem um peso invisível de seus ombros. Ela não suportaria vê-lo voltar para um ambiente de violência. Rafael ouviu a notícia e, pela primeira vez desde que o encontrou, colocou o rosto no colo de Marina e chorou baixinho. E ela o abraçou com delicadeza, sentindo o coração se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Enquanto organizavam a transferência do menino para um local seguro temporário, Helena observava Marina com atenção. Perguntou se ela estaria disposta a acompanhar Rafael até o abrigo provisório. Marina ficou surpresa com o pedido, mas aceitou imediatamente. Não conseguiria deixá-lo sozinho naquele momento, não depois de tudo que viu. O menino parecia incapaz de se afastar dela, segurando sua mão com força. Era como se um laço profundo tivesse se formado entre eles em poucas horas, um laço que nenhum deles pediu, mas que agora existia. Durante o trajeto, Helena começou a conversar com Marina sobre sua vida. Perguntou onde trabalhava, onde morava, como era sua rotina. Marina respondeu com humildade, explicando as dificuldades que enfrentava, mas também mostrando sua determinação constante. A assistente social prestava muita atenção a cada detalhe, como se estivesse desenhando o perfil de alguém especial. Marina não entendia o porquê daquela curiosidade toda, mas algo dentro dela dizia que aquilo não era apenas procedimento. Ao chegar ao abrigo, a equipe recebeu Rafael com carinho, explicando que ele estaria seguro e acompanhado. Marina ajudou a acalmá-lo, permanecendo ao seu lado até que ele aceitasse entrar. O menino parecia dividido entre o medo e o alívio, mas Marina garantiu que voltaria no dia seguinte para vê-lo. Helena observou a cena com um leve sorriso, como se estivesse testemunhando algo raro. E quando Rafael finalmente entrou, Marina sentiu um vazio inexplicável, como se tivesse deixado um pedaço de si mesma para trás. Ao sair do abrigo,
Helena caminhou ao lado de Marina por alguns metros antes de parar e olhá-la com atenção profunda. Disse que poucas pessoas fariam o que ela fez, e que o mundo precisava de gente assim. E então completou, com uma frase que ficaria marcada na alma de Marina: pessoas como você não passam despercebidas. Às vezes, o destino só está esperando a chance certa para mudar tudo. E Marina, sem saber, havia acabado de dar o primeiro passo rumo ao emprego que transformaria completamente sua vida. No dia seguinte, Marina acordou com a mente cheia das imagens de Rafael chorando em seu colo. Aquele menino havia mexido com feridas que ela passou a vida tentando esconder. Enquanto se arrumava para ir trabalhar, sentiu uma preocupação crescente apertar seu peito. Não sabia como ele estava, se dormiu bem, se comeu, se sentiu seguro. Era estranho preocupar-se tanto com alguém que conhecia há tão pouco tempo, mas era impossível evitar. Ele havia entrado em seu coração sem pedir licença. Antes de ir ao restaurante onde trabalhava, Marina decidiu passar no abrigo para ver Rafael rapidamente. Ao chegar, encontrou Helena conversando com a equipe, mas a assistente social interrompeu tudo ao vê-la entrar. O olhar de Helena se suavizou de imediato, como se já estivesse esperando por ela. Quando Marina perguntou por Rafael, Helena sorriu e disse que o menino havia perguntado por ela várias vezes. Aquilo aqueceu o peito de Marina de um jeito que ela não sabia explicar. Rafael correu até Marina assim que a viu, agarrando-se à cintura dela com força. Marina se abaixou para abraçá-lo, sentindo aquele vínculo crescer ainda mais. Ele parecia diferente, mais calmo, mais à vontade, como se tivesse encontrado nela algo que nunca teve. Helena observava a cena com uma expressão pensativa, quase analítica, como se estivesse conectando pontos invisíveis. Marina percebeu o olhar, mas não se intimidou. Apenas continuou cuidando do menino enquanto conversavam. Depois de alguns minutos, Helena convidou Marina para uma conversa mais reservada em uma sala pequena do abrigo. Marina sentou-se com certo nervosismo, sem entender por que sentia que algo grande estava prestes a ser dito. Helena encarou com uma calma calculada, cruzando as mãos sobre a mesa antes de começar a falar. Disse que havia passado a noite pensando na coragem dela, em seu comportamento, em como reagiu ao proteger Rafael sem hesitar. E afirmou que aquilo revelava algo raro, uma força que nem todos possuíam. Helena continuou explicando que a instituição onde trabalhava possuía um programa especial de proteção e acompanhamento infantil, financiado por uma ONG internacional. Era um programa bem estruturado, que exigia profissionais extremamente compromissados e sensíveis. A assistente social então fez uma pausa, olhando nos olhos de Marina com intensidade. E foi nesse momento que revelou algo completamente inesperado. Havia pensado seriamente nela para uma função importante dentro da equipe. Marina não conseguiu responder de imediato. Achou que tinha ouvido errado. Ela, uma mulher pobre, lutando para sobreviver, seria considerada para trabalhar em algo tão grande? Helena explicou que não se tratava de caridade, nem de pena. Era sobre talento humano. Sobre ver em Marina uma capacidade emocional que poucas pessoas tinham. E disse com firmeza que alguém que enfrenta um agressor para proteger uma criança desconhecida não é comum, é excepcional. Marina sentiu o coração acelerar como se tivesse recebido um choque. Helena então explicou a proposta. O programa estava contratando auxiliares de campo para acompanhar casos de crianças em situação de risco. Era um trabalho sério, responsável, com treinamento completo e um salário alto para os padrões da área. Alto demais para alguém como Marina até sonhar. Helena disse que ela poderia ser uma dessas pessoas, se aceitasse passar pelo processo seletivo interno. E acrescentou que já havia recomendado seu nome. Marina levou a mão à boca, completamente tomada pela surpresa. A ideia parecia absurda e maravilhosa ao mesmo tempo. Ela pensou no emprego atual, no salário insuficiente, nas contas acumuladas, no quarto apertado onde vivia. Pensou também em Rafael, em como ele segurou sua mão, em como confiou nela sem questionar nada. Marina sentiu uma onda de emoção invadir seu corpo, misturando medo com esperança. Era como se todas as portas que sempre estiveram fechadas começassem a se abrir de repente. E pela primeira vez, uma porta parecia ter sido feita para ela. Helena disse que o processo incluiria entrevistas, testes simples e um período de treinamento. Explicou que Marina não precisaria se preocupar com dinheiro durante esse período, porque o programa oferecia auxílio financeiro para novos participantes.
Era uma estrutura pensada para apoiar pessoas que realmente queriam fazer a diferença. Marina sentiu as pernas fraquejarem, porque nunca imaginou ouvir algo assim. Era uma oportunidade que parecia maior do que ela, maior do que sua própria história. Ao sair da sala, Marina encontrou Rafael esperando por ela com um sorriso tímido, como se soubesse que algo bom estava acontecendo. Ela o pegou no colo e, pela primeira vez, permitiu-se sonhar com um futuro diferente, um futuro onde poderia proteger muitas outras crianças como ele. Um futuro onde sua dor finalmente teria significado. E, naquele instante, ela sabia que sua vida estava prestes a mudar de maneira irreversível. O caderno de capa preta de couro era agora a arma e a Bíblia de Elisa. A ascensão a Comis Nagar de Manger trouxe um novo tipo de dor e medo, muito mais agudo que o calor da água da pia, o medo de falhar na precisão. Ela havia trocado a força bruta pela disciplina cirúrgica, e a exigência era implacável. Na cozinha do Le Palais, o Comis de Gar de Manger era o mestre do mise en place da Praça Fria. Elisa era responsável por garantir que cada vegetal, cada folha, cada fruta e cada proteína fria estivesse cortada, pesada e pronta para ser montada. O custo de um erro agora era altíssimo. O chefe Augusto havia sido claro: se o ingrediente fosse desperdiçado, ela o pagaria. O preço de uma bandeja de aspargos ou um maço de endívias raras superava o salário de um dia inteiro de Elisa. Ela se instalou em sua nova bancada de mármore frio. O chefe da praça, André, era um jovem de 30 e poucos anos, meticuloso e impassível. Ele não era cruel como Miguel, mas era indiferente. Tratava Elisa como uma ferramenta a ser calibrada com perfeição. O brunoise de cenoura tem que ter 3 milímetros. Não 3,1, não 2,9, André instruía, medindo os cortes de Elisa com uma régua de plástico. A diferença na textura é o que separa um cozinheiro de um amador. A mão de Elisa doía. Ela nunca havia segurado uma faca profissional, especialmente a pesada Schellskniff de 20 centímetros, com a técnica correta. No início, ela cortava lentamente, travada pelo medo. A velocidade da cozinha, no entanto, a obrigava a acelerar. Em sua primeira semana, ao tentar apressar um julienne, corte em palitos finos, de aipo, a lâmina escorregou e cortou o dedo indicador profundamente. O sangue jorrou no avental cinza do assistente. Ela correu para a pia de serviço, chocada com a violência do corte. O chefe Augusto, com sua onipresença assustadora, a encontrou lá. Pare, ele ordenou. Você estragou o uniforme. E estragou a sua mão. Você perdeu tempo e ingrediente. Por quê? Elisa, chorando de dor e frustração, balbuciou. Eu estava com medo de atrasar o corte das cebolas roxas, chefe. Eu tentei ir mais rápido. Augusto não demonstrou piedade. Ele a levou até um armário, estancou o sangramento e fez um curativo apertado. Na cozinha, só há 2 medos: o medo de queimar a comida e o medo de queimar a si mesmo. O medo de se ferir é estúpido. Ele te torna lenta e imprecisa, ele disse, enquanto terminava o curativo. Você vai cortar seu dedo 10 vezes. É normal. Mas você não pode parar. Pegue um pano de prato e segure a faca com mais firmeza, mas com leveza. Respeite o aço, e o aço vai te respeitar. Volte para sua bancada. Você tem 10 minutos para refazer o julienne do aipo. Se não conseguir, volto você para a pia de louças. A ameaça de ser rebaixada de volta à plonge, sob os olhos vigilantes e raivosos de Miguel, foi o combustível que Elisa precisava. Ela voltou à bancada. A dor a fazia tremer, mas ela canalizou a raiva e o medo em precisão fria. Em vez de medo, ela colocou foco. O aipo saiu perfeito. Com o tempo, Elisa desenvolveu um relacionamento de respeito mútuo com as facas. Elas se tornaram uma extensão de sua vontade. Ela se apaixonou pela precisão hipnótica do corte, pela sensação de quebrar uma couve-flor em floretes uniformes. Seu caderno de couro preto se encheu de anotações sobre os tipos de azeite usados nas emulsões, a temperatura ideal para o sous vide e a maneira correta de clarificar uma manteiga. A disciplina de Elisa não passou despercebida por seu inimigo. Um dia, ao lado da lixeira, ela encontrou Miguel. Ele a encarou com um ódio frio e classista. Parabéns, rata da serra, ele sibilou. Conseguiu passar da pia. Mas você nunca vai sair dessa bancada de legumes. O chefe só está te usando para economizar no salário.
Você é só uma faxineira com faca. Pela primeira vez, Elisa não se calou. Ela olhou diretamente nos olhos dele, segurando sua faca limpa ao lado do avental. Eu não sou a faxineira. Eu sou a Comis, ela corrigiu, a voz baixa, mas firme. E estou aprendendo algo que você nunca vai aprender, Miguel. A técnica não tem classe social. Eu uso a disciplina que você nunca teve. Vá recolher o lixo da Rua das Palmeiras. Miguel ficou lívido, mas o olhar de desprezo sumiu, substituído por raiva impotente. Ele sabia que o mérito de Elisa era inegável. Ao final do segundo mês, como Comis de Garde-Manger, a velocidade e a precisão de Elisa eram notáveis. Ela conseguia fazer um alumete, corte fino como palito de fósforo, de batata em tempo recorde e podia montar saladas complexas com a agilidade de um veterano. Uma noite, após um serviço esgotante, o chefe Augusto Valente finalmente a abordou. Elisa, ele chamou, com sua expressão analítica. O corte do seu brunoise de beterraba estava limpo hoje. Um dos mais limpos que já vi. Obrigada, chefe, ela respondeu, sentindo o calor do elogio como uma recompensa justa. Não me agradeça. Agradeça a sua faca e ao seu esforço, ele corrigiu. Mas temos um problema. O chefe Entremetier, o especialista em vegetais e massas, teve uma emergência familiar e tirou uma licença de 15 dias. Você está pronta para ser a Comis Entremetier. Elisa paralisou. O Entremetier era uma praça de cocção. Era fogo, tempo, coordenação e cozimento. Não era corte frio. Chefe, eu só trabalhei com facas frias. Eu nunca toquei em um fogão industrial. Exatamente, Augusto interrompeu. É por isso que você vai assumir. Para aprender o que o calor faz. Suas mãos são precisas no frio. Vamos ver o que elas fazem quando a temperatura sobe. Seu pagamento vai dobrar, mas a pressão triplica. Você tem 15 dias. Se falhar, volta para Garde-Manger. Se queimar um molho, você não volta mais para minha cozinha. Elisa trocou a bancada de mármore frio pelo calor opressivo dos fogões industriais. O medo era palpável, mas o aroma do fogo e da comida cozinhando a estava chamando. Ela havia subido mais um degrau, e o abismo de seu passado parecia cada vez menor. Marina acordou com a sensação de que o mundo estava se movendo mais rápido do que ela conseguia acompanhar. O coração batia em um ritmo estranho, misto de medo e esperança, como se estivesse sendo puxada para um futuro que nunca imaginou viver. Ela respirou fundo diante do espelho pequeno pendurado na parede descascada. Viu ali a mulher que sempre lutou, mas agora com um brilho novo nos olhos. Um brilho que dizia que ela finalmente tinha um caminho. Enquanto caminhava pelas ruas da Bela Vista em direção ao abrigo, Marina percebia coisas que antes não via. Gente passando apressada, prédios antigos misturados com o moderno, vendedores chamando clientes. Tudo parecia igual, mas dentro dela estava totalmente diferente. Agora havia propósito em seus passos, havia destino em seu olhar. Ela se sentia como alguém que, depois de muito tempo, finalmente tinha onde chegar. E esse lugar não era geográfico. Era uma nova versão de si mesma. Ao chegar ao abrigo, Rafael a viu pela janela e correu até a porta antes mesmo que alguém anunciasse sua chegada. O menino se jogou em seus braços como se estivesse reencontrando um pedaço da própria segurança. Marina o acolheu com ternura, sentindo a mesma força inexplicável que surgira no dia em que o encontrou. Helena observou a cena em silêncio, com uma expressão que misturava admiração e análise profissional. Era visível que o vínculo entre os dois só crescia. Helena então pediu que Marina a acompanhasse até uma sala reservada, onde a equipe faria uma pré-avaliação comportamental. Marina engoliu o medo, consciente de que aquele momento poderia definir seu futuro. A sala era simples, com paredes claras e mesas organizadas, mas a seriedade do ambiente fazia seu coração acelerar. A equipe a cumprimentou de forma acolhedora, pedindo que ela ficasse à vontade. Marina sentou-se com postura firme, tentando controlar a ansiedade. As perguntas começaram de forma tranquila, mas profundas o bastante para tocar feridas antigas. Perguntaram sobre sua infância, suas dificuldades, seus medos, seus sonhos. Marina respondeu com sinceridade, mesmo quando sua voz tremeu ao lembrar de abandonos e humilhações. A equipe anotava tudo com atenção, impressionada com o equilíbrio emocional da jovem.
Marina não tentava impressionar. Apenas falava a verdade. E a verdade era mais poderosa do que ela imaginava. Em seguida, pediram que ela explicasse por que decidiu enfrentar um agressor desconhecido por uma criança que nunca havia visto. Marina respirou fundo antes de responder. Disse que não conseguiu pensar em si mesma naquele momento, porque já tinha sido aquela criança um dia. Disse que sabia como a dor silenciosa podia destruir vidas. Disse que não conseguiria dormir sabendo que não fez nada. E, quando terminou, o silêncio da sala dizia mais do que qualquer aplauso poderia dizer. A equipe então propôs uma simulação prática, onde Marina deveria lidar com situações hipotéticas envolvendo proteção infantil. Apesar do nervosismo, ela reagiu com coragem, sensibilidade e firmeza. Seus gestos eram naturais, intuitivos, carregados de cuidado genuíno. Helena observava à distância, vendo nela uma capacidade rara. Não era técnica, era alma. Era o tipo de força que nenhum treinamento criava. Era força que nascia da dor transformada em empatia. Ao final da avaliação, Helena pediu que Marina aguardasse alguns minutos no corredor enquanto conversava com a equipe. Marina sentou-se em uma cadeira simples, apertando as mãos sobre o colo, como se estivesse segurando o próprio destino entre os dedos. O corredor parecia mais longo do que realmente era, e cada segundo aumentava sua angústia. Mas, ao mesmo tempo, havia esperança. Uma esperança silenciosa, mas firme. A esperança de ser escolhida. Quando Helena finalmente voltou, seu sorriso já dizia tudo. Ela explicou que a equipe ficou impressionada com a força emocional e a sensibilidade de Marina. Disseram que pessoas assim não apareciam sempre, e que recusá-la seria um erro. Helena afirmou que o próximo passo era a entrevista final com o coordenador do programa, e que Marina já era uma das favoritas. Marina respirou fundo, quase sem acreditar no que ouvia. Era como se a vida estivesse abrindo portas que ela nunca soube que existiam. Voltando ao abrigo, Marina encontrou Rafael brincando com outros meninos, mas ele correu em sua direção assim que a viu. Ela o abraçou com força, sentindo o impacto profundo daquele vínculo inesperado. Rafael segurou seu rosto com as mãozinhas pequenas, como se quisesse ter certeza de que ela estava bem. Marina sorriu com sinceridade, percebendo que, mesmo sem saber, aquele menino era sua maior motivação. Era por ele que queria mudar de vida. Era por ele que precisava continuar. Ao sair do abrigo, caminhando pelas ruas vibrantes de São Paulo, Marina sentia que algo dentro dela tinha renascido. A cidade já não parecia tão grande, tão assustadora. Agora, ela caminhava com passos diferentes, passos de alguém que começava a acreditar em si, passos de alguém que carregava coragem, passos de alguém que finalmente encontrava seu lugar no mundo. E, no fundo do peito, algo sussurrava que o melhor ainda estava por vir. Naquela noite, antes de dormir, Marina fechou os olhos e agradeceu silenciosamente pelo caminho que estava se abrindo. Sentia medo, claro. Sentia dúvidas, sim. Mas, pela primeira vez, sentia também orgulho de quem estava se tornando. E enquanto a cidade dormia ao redor dela, Marina prometeu que honraria cada oportunidade que a vida lhe entregasse. Porque, agora, ela não estava apenas sobrevivendo. Estava crescendo. Estava lutando. Estava mudando sua própria história, e a de Rafael. Marina acordou naquele dia com o coração batendo rápido demais, como se seu corpo inteiro soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. A entrevista final com o coordenador do programa seria decisiva, e ela sentia o peso daquele momento como nunca sentiu com nada em sua vida. Arrumou-se com o melhor que tinha, simples, porém limpa e composta. No espelho, viu uma mulher forte, ainda marcada pela pobreza, mas com dignidade nos olhos. Era essa mulher que enfrentaria o futuro. Ao caminhar pelas ruas da Bela Vista, Marina sentia cada passo ecoar dentro dela como um lembrete de tudo que já viveu. Passou por pontos que lembravam sua infância difícil, sua juventude solitária e os dias em que quase desistiu. Mas agora havia algo novo, esperança. Uma esperança que surgia não da sorte, mas da própria coragem. O mundo ainda era duro, claro, mas ela já não caminhava como alguém perdido, caminhava como alguém que finalmente sabia para onde estava indo. Chegando ao centro comunitário onde a entrevista seria realizada, Marina sentiu o estômago embrulhar. Helena aguardava na entrada,
sorrindo com a confiança de quem sabia que ela tinha tudo para conseguir. A assistente social tocou seu ombro e disse que, independentemente do resultado, Marina já tinha provado seu valor. Aquilo a emocionou profundamente, porque nunca antes alguém havia acreditado tanto nela. Entraram juntas no prédio, e Marina respirou fundo, pronta para enfrentar o desconhecido. O coordenador, Dr. Antônio Farias, era um homem sério, de meia-idade, com postura profissional e olhar observador. Ele cumprimentou Marina com respeito, sentindo imediatamente a presença dela, simples, mas forte. Marina sentou-se diante dele, tentando manter as mãos firmes sobre o colo. Dr. Antônio começou com perguntas técnicas, depois perguntas sobre valores, empatia e reação em situações extremas. Marina respondeu com sinceridade, sem florear nada, mostrando quem era de verdade. A verdade sempre foi sua maior arma. Durante a entrevista, o coordenador pediu que ela descrevesse em detalhes o momento em que enfrentou o agressor. Marina fechou os olhos por um segundo e voltou mentalmente àquele instante. Explicou que não pensou em si mesma, que o instinto falou mais alto, que sentiu como se estivesse defendendo a si própria quando era pequena. Dr. Antônio ouviu tudo com atenção profunda. Ele não analisava apenas respostas, analisava a alma. E Marina tinha uma das mais fortes que ele já viu. Em um momento inesperado, o coordenador perguntou qual era o maior medo dela. Marina hesitou por alguns segundos, mas decidiu ser honesta. Disse que temia não ser boa o suficiente, que temia decepcionar aqueles que acreditaram nela, que temia não dar conta de um mundo tão grande enquanto era apenas uma mulher pobre. Mas, mesmo assim, estava ali. Estava tentando. E estava disposta a aprender tudo o que fosse preciso. O silêncio que seguiu a resposta foi cheio de significado. O coordenador então sorriu de forma breve, mas sincera, dizendo que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Marina sentiu o peito aquecer, como se aquelas palavras abrissem espaço dentro dela. Ele explicou que o programa precisava exatamente de pessoas assim, humanas, sensíveis, reais. Pessoas que não apenas cumpriam regras, mas que se importavam de verdade. Pessoas que tinham histórias, mesmo que marcadas pela dor, e que usavam essa dor para fazer o bem. A conversa continuou com mais alguns testes rápidos de comportamento e empatia. Marina passou por todos com naturalidade, porque nada ali era novidade para ela. Cuidar, proteger, entender, tudo isso já fazia parte de sua vida desde cedo. Quando a entrevista terminou, Helena a abraçou forte, como uma mãe orgulhosa. Marina deixou escapar um sorriso nervoso, mas cheio de esperança. Não sabia o resultado, mas sabia que tinha dado o melhor de si. E, pela primeira vez, isso parecia suficiente. No trajeto até o abrigo, Marina se sentia leve, como se um peso enorme tivesse sido finalmente retirado de seus ombros. Rafael correu até ela assim que a viu, agarrando suas pernas com a alegria de quem encontrou o mundo inteiro. Marina o pegou no colo e sentiu aquele amor inesperado preencher suas forças novamente. Ele sempre parecia estar ali na hora certa, como se fosse o lembrete vivo de por que ela precisava seguir adiante. De por que precisava continuar lutando. Helena contou ao menino que Marina tinha ido fazer algo muito importante, e Rafael abriu um sorriso orgulhoso, como se fosse ele próprio quem estivesse sendo avaliado. Marina segurou seu rosto pequeno e disse que nada do que estava acontecendo seria possível sem aquele encontro. Rafael não entendeu completamente, mas sorriu do mesmo jeito. Para ele, Marina era segurança. Era amor. Era proteção. E isso era tudo o que importava naquele momento. Mais tarde, ao voltar para seu pequeno quarto, Marina se sentou na cama e deixou a emoção finalmente escapar. Chorou baixinho, não de tristeza, mas de alívio. Aquele dia havia sido transformador. Ela não sabia se seria escolhida oficialmente, mas sabia que tinha feito o impossível, acreditado em si mesma. E isso, para uma mulher que sempre lutou contra a própria história, já era uma vitória gigante. Uma vitória silenciosa, mas poderosa. Antes de dormir, Marina fechou os olhos e agradeceu pelo caminho que estava se abrindo. Não importa o resultado, ela sabia que já não era a mesma. Agora era alguém que enfrentava o mundo com coragem. Alguém que, finalmente, entendia que merecia mais da vida. E enquanto a cidade de São Paulo respirava ao redor dela, Marina sentiu que o destino estava apenas começando a se revelar.
Marina acordou com uma mistura inquietante de esperança e medo, como se pressentisse que aquele dia traria algo decisivo. O sol batia de leve na janela, iluminando o quarto pequeno que já parecia apertado demais para sua nova versão de si mesma. Ela se vestiu com cuidado, tentando escolher algo simples, mas que mostrasse respeito pelo caminho que estava trilhando. Cada gesto era um lembrete da transformação que vivia. Cada pensamento era um confronto silencioso entre quem foi e quem estava se tornando. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas da Bela Vista, Marina percebeu que todo lugar carregava lembranças escondidas. As calçadas contavam histórias de lutas antigas, os prédios guardavam sombras de seus dias difíceis. Mas agora, em vez de sentir vergonha, ela sentia orgulho por ter sobrevivido a cada segundo daquilo. O mundo parecia grande demais, mas ela já não se encolhia diante dele. Caminhava erguida, com a coragem de quem finalmente descobriu seu valor. Ao chegar ao abrigo, encontrou Rafael brincando com outras crianças, mas o sorriso dele desapareceu no segundo em que viu Marina. O menino correu em sua direção com a rapidez de quem teme perder o pouco que tem. Ela se abaixou e o abraçou com firmeza, sentindo o corpo pequeno tremer entre seus braços. Rafael sussurrou que teve pesadelos, que sonhou com o homem gritando seu nome. Marina sentiu o coração apertar, mas manteve a voz suave, dizendo que nada aconteceria enquanto ela estivesse ali. Helena percebeu o clima e chamou Marina para conversar em particular. A assistente social explicou que a equipe estava investigando o agressor e que havia sinais de reincidência em outros casos. A situação era mais grave do que imaginavam. Marina engoliu seco, sentindo uma onda de indignação. Não era apenas sobre Rafael, era sobre todas as crianças que aquele homem poderia ter ferido. E algo dentro dela se inflamou com força. Não deixaria o passado daquele menino se repetir. Enquanto conversavam, Helena recebeu uma ligação urgente da equipe externa. O agressor havia sido visto no bairro novamente, perguntando por Rafael em tom ameaçador. Marina sentiu o sangue gelar por um instante, mas não demonstrou medo diante da assistente social. Helena colocou a mão no ombro dela e garantiu que fariam tudo dentro da lei para manter o menino seguro. Mesmo assim, Marina sabia que o perigo não respeitava regras. O perigo se movia pelas sombras, e ela precisaria ser mais rápida. De volta ao pátio, Marina ficou observando Rafael brincar, mas agora com o olhar vigilante de uma mãe que teme o mundo. Cada risada dele era uma promessa de futuro, mas também um lembrete da fragilidade humana. Marina sentou-se ao lado dele e, com cuidado, perguntou o que mais lembrava daquele homem. Rafael descreveu pequenos detalhes, como o cheiro forte de álcool, o cinto pesado e o jeito como ele gritava. Marina ouviu tudo com o coração partido, mas com a força de quem se recusa a ver outra criança sofrer. Antes de sair do abrigo, Marina recebeu uma notícia inesperada. Helena havia recomendado que ela não andasse sozinha pelos mesmos caminhos de sempre. O agressor estava rodando pelo bairro e poderia tentar abordá-la para obter informações. Marina engoliu o medo com coragem, sabendo que era impossível desaparecer do mundo. Mas prometeu a Helena que seria cautelosa. Sempre havia sido cautelosa. A diferença agora era que tinha alguém por quem proteger a própria vida. No caminho para o restaurante, Marina sentia cada sombra parecer um pouco mais longa do que o normal. Cada rosto desconhecido parecia observar mais do que deveria. Ela manteve o passo firme, disfarçando o medo que tentava sacudir dentro dela. O restaurante era um ambiente mais seguro, e seu Altair era alguém que jamais permitiria que algo ruim acontecesse ali. Mesmo assim, Marina sabia que a proteção não podia depender apenas dos outros. Precisava ser dela. Precisava ser interna. Ao chegar ao restaurante, contou ao patrão o que havia acontecido. Altair fechou o rosto, como se tivesse engolido um insulto. Disse que, se aquele homem chegasse perto dela ou do restaurante, ele mesmo resolveria o problema. Apesar da bravata, Marina sentiu sinceridade. Aquilo não era violência, era proteção. Era humanidade. E ela ficou grata por ter encontrado pessoas tão boas em um mundo que tantas vezes tentou destruí-la. Durante o expediente, Marina tentou agir normalmente, mas seus pensamentos estavam em alerta constante. Enquanto lavava pratos, imaginava Rafael assustado, lembrava do grito que ouviu quando o encontrou pela primeira vez. Ela sabia que aquele menino carregava feridas profundas que não desapareceriam facilmente.
E sabia também que queria estar ao lado dele para ajudá-lo a curá-las. Era uma responsabilidade que não pediu, mas que o destino entregou em suas mãos. Ao final do dia, Marina voltou ao abrigo para ver Rafael mais uma vez antes de dormir. Ele correu em sua direção, como sempre, e Marina o abraçou com o dobro de carinho. Disse que ele estava protegido, que ninguém mais o machucaria. Rafael acreditou sem hesitar, e isso fez Marina perceber que precisava cumprir aquela promessa. A vida dela nunca teve alguém assim por perto. Mas ela seria esse alguém para ele, custe o que custasse. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Marina não sentia mais apenas medo, sentia determinação. O agressor podia estar rondando. O perigo podia existir. Mas agora ela tinha propósito. Ela tinha motivação. Ela tinha alguém que precisava dela de verdade. E, enquanto subia as escadas do prédio, percebeu que não era mais a mulher assustada que o mundo tentou moldar. Era uma guerreira silenciosa. Uma defensora. E, acima de tudo, alguém que finalmente entendia o próprio valor. Marina acordou com a sensação de que algo estava fora do lugar, como se o ar estivesse pesado demais para uma manhã comum. O nervosismo que rondava seu peito nos últimos dias parecia ter se tornado mais concreto. Ela se levantou devagar, arrumou o quarto e tentou se acalmar enquanto se preparava para visitar Rafael. O medo do agressor ainda rondava seus pensamentos, mas agora havia um tipo diferente de inquietação. Um pressentimento difícil de explicar. Ao chegar ao abrigo, percebeu um clima tenso logo na entrada. Funcionários cochichavam, alguns com semblante preocupado, outros olhando para ela como se carregassem uma informação que não sabiam como entregar. Rafael não estava no pátio com as outras crianças. Helena também não estava à vista. Marina sentiu um frio subir pela coluna, um frio que parecia alertar para algo sério. Seus passos ficaram mais rápidos. Seu coração começou a acelerar. Algo estava errado. Helena surgiu no corredor alguns instantes depois, com o rosto mais sério do que Marina já havia visto. A assistente social caminhou lentamente na direção dela, como alguém que se prepara para dar uma notícia que mudará tudo. Antes mesmo que Helena dissesse algo, Marina sentiu as pernas ficarem fracas. Respirou fundo, tentando manter controle, mas já imaginando 1000 possibilidades que não queria enfrentar. Helena pediu para conversarem em uma sala reservada. Marina sabia que aquilo não era bom. Quando entraram na sala, Helena fechou a porta com cuidado, como se o silêncio fosse parte da proteção necessária naquele momento. Ela respirou fundo antes de falar, observando o rosto de Marina com empatia profunda. E então explicou que, naquela madrugada, alguém tentou entrar no abrigo à força. Não conseguiu entrar, mas deixou sinais claros de que tentaria de novo. Marina levou a mão à boca, sentindo o mundo girar. Era ele. Ela sabia que era ele. Helena continuou, dizendo que a segurança do abrigo havia reforçado todos os protocolos, mas que Rafael estava assustado e chamando por Marina. O menino acordou gritando, dizendo que viu o homem batendo na porta. Era possível que fosse só memória traumática, mas também era possível que tivesse sido real. Marina sentiu o peito rasgar de dor ao imaginar o menino apavorado. A sensação de proteção que ela carregava cresceu como uma chama ardente. Ninguém encostaria naquela criança. Helena disse que a equipe já estava acionando a polícia e pedindo proteção emergencial para todos os funcionários e crianças. Mas havia mais. Havia uma decisão importante sendo tomada naquele instante. E era por isso que precisava falar com Marina imediatamente. A assistente social respirou fundo e, com cuidado, revelou que Rafael havia pedido para ficar com Marina, até mesmo durante a noite. Ele se recusava a comer, a brincar ou a dormir se ela não estivesse por perto. A revelação atingiu Marina como um choque emocional. O vínculo entre eles, que já era forte, agora se tornava essencial para o bem-estar do menino. Helena explicou que o programa permitia, em casos raríssimos, que uma cuidadora autorizada acolhesse a criança temporariamente em casa, desde que fosse aprovada pela equipe. E então fez a pergunta que mudaria tudo. Marina estaria disposta a receber Rafael, ainda que de forma emergencial? Marina demorou um segundo para responder, mas a resposta era óbvia. Com os olhos marejados e a voz trêmula, Marina disse que sim. Disse que faria qualquer coisa para impedir que o menino passasse outra noite com medo. Helena sorriu com alívio,
como se estivesse torcendo exatamente por essa resposta. Explicou que precisariam fazer uma vistoria rápida no quarto de Marina para garantir condições básicas de segurança. A jovem sentiu o coração apertar, lembrando da precariedade do ambiente, mas não hesitou. Faria tudo o que fosse necessário. Enquanto caminhava de volta para casa acompanhada de Helena, Marina pensava em cada canto daquele quarto pequeno. Pensava nas paredes descascadas, no colchão envelhecido, no espaço apertado, mas pensava também no amor que carregava e que nunca faltaria. E percebeu que, mesmo sendo pobre, tinha algo que muitos lares ricos não tinham: proteção verdadeira. A pobreza nunca foi sinônimo de incapacidade. Ela sabia cuidar. Ela sabia amar. Ela sabia proteger. Quando entraram no prédio, Roseli apareceu no corredor com expressão surpresa, perguntando se estava tudo bem. Helena explicou brevemente a situação, e a idosa imediatamente disse que ajudaria a preparar tudo para a chegada do menino. Não perguntou detalhes, não julgou, não hesitou. Apenas agiu. Era como se o destino colocasse ao lado de Marina exatamente as pessoas que ela precisava. Pessoas que a fortaleciam quando o mundo tentava quebrá-la. A vistoria foi rápida, mas profunda. Helena avaliou o ambiente com atenção, anotando tudo. Disse que, apesar das dificuldades, havia calor humano ali, e isso ninguém podia tirar. Ela concluiu que, com pequenas adaptações, o quarto poderia receber Rafael com segurança. Marina sentiu uma onda de emoção tão forte que teve que respirar fundo para não chorar. Era a primeira vez que alguém autorizava oficialmente que ela cuidasse de uma criança. Era o começo de algo muito maior. Antes de sair, Helena colocou a mão no ombro de Marina e disse que levaria Rafael até ela no fim da tarde, sob escolta policial. Marina ficou parada por um instante, tentando absorver tudo. Em poucas horas, sua vida mudaria completamente. Ela seria responsável, oficialmente, por proteger o menino. E, enquanto o sol se escondia entre prédios antigos, Marina percebeu que estava entrando em um papel que sempre desejou, mesmo sem saber. Ela estava prestes a se tornar o porto seguro que Rafael nunca teve. A tarde parecia não passar enquanto Marina aguardava a chegada de Rafael. Cada minuto era uma mistura de ansiedade e medo, como se o coração estivesse preso entre o passado do menino e o futuro que os dois ainda não entendiam totalmente. Ela arrumou o quarto repetidas vezes, movendo objetos simples de um lado para o outro, tentando deixá-lo minimamente acolhedor. Roseli apareceu com um cobertor extra e uma pequena luminária. Cada gesto amigo ajudava Marina a respirar melhor. Quando finalmente ouviu passos no corredor, Marina sentiu o corpo inteiro estremecer. Helena surgiu acompanhada por duas policiais, cada uma com expressão séria, protegendo Rafael como se ele fosse o bem mais precioso daquele prédio. O menino correu para Marina assim que a viu, agarrando-se à cintura dela como se estivesse encostando em um porto seguro. Marina abaixou-se imediatamente para abraçá-lo, sentindo o peso do medo dele, mas também a força da confiança que só crescia. Helena explicou os últimos detalhes às policiais enquanto observava o vínculo entre os dois. Disse que Rafael não havia dormido desde o susto, e que só mencionava o nome de Marina. A assistente social destacou que, por enquanto, o acolhimento seria emergencial, mas que isso faria parte da avaliação geral para o futuro. Marina ouviu tudo com atenção, mas seu foco estava em acalmar o menino, segurando sua mão com delicadeza e repetindo que ele estava seguro. Aquela era sua prioridade. As policiais entraram para verificar o ambiente, certificando-se de que não havia risco imediato. O olhar delas era profissional, mas não frio. Pareciam entender o peso daquele momento para Marina e Rafael. Após a vistoria, assinaram os documentos e desejaram força para os dois, com respeito e sinceridade. Quando saíram, o silêncio do quarto tomou conta do ambiente, trazendo uma mistura de alívio e responsabilidade que deixava o ar mais denso. Marina sentiu a mudança como algo real. Rafael se sentou na cama, olhando o pequeno quarto como se estivesse tentando decifrar o que aconteceria a partir dali. Marina se aproximou devagar, sentando-se ao lado dele e oferecendo um copo de água. O menino pegou o copo com mãos trêmulas, agradecendo baixinho. Era um gesto simples, mas revelava a fragilidade profunda que ele carregava. Marina percebeu que precisaria ter paciência, sensibilidade e força para ajudá-lo a reconstruir a própria segurança. Era uma missão grande, mas ela não recuaria. Com o entardecer,
Roseli trouxe uma refeição quente, dizendo que criança traumatizada precisa comer e dormir direito. Rafael sorriu timidamente ao receber o prato, como se descobrisse que o mundo ainda podia ser gentil. A idosa ficou ali por alguns minutos, conversando com Marina, oferecendo apoio e enchendo o ar de humanidade. Quando saiu, deixou no ar uma energia protetora, como se fosse um anjo da guarda observando tudo de longe. Marina sabia que teria ajuda quando precisasse. Marina preparou um pequeno colchão improvisado no chão ao lado de sua cama para Rafael, usando os cobertores recebidos por Roseli. O menino observava tudo com atenção, como se estivesse assistindo a algo que nunca viu antes, alguém preparando um espaço com carinho para ele. Marina explicou que ele poderia dormir onde se sentisse mais seguro, e Rafael escolheu ficar ao lado dela. A resposta fez Marina segurar o sorriso para não chorar. Era uma confiança pura e valiosa. Quando a noite finalmente caiu, o medo voltou a rondar o menino. Rafael teve um pequeno sobressalto ao ouvir barulho no corredor, agarrando o braço de Marina com força. Ela o puxou para perto, como uma mãe faria, dizendo em voz baixa que o agressor não chegaria perto dele ali. Rafael encostou a cabeça no ombro dela, murmurando que acreditava nisso porque era ela quem dizia. Marina sentiu uma responsabilidade gigantesca crescer dentro de si, uma responsabilidade que ela abraçava com amor. Antes de dormir, Marina sentou-se ao lado do menino e contou uma história simples, inventada na hora, sobre coragem e luz. Rafael ouvia cada palavra com atenção, e aos poucos seus olhos foram se fechando, vencidos pelo cansaço. Marina ficou ali, observando o menino adormecer, percebendo que aquele era um dos momentos mais profundos de sua vida. Proteger Rafael não era apenas um dever, era uma missão que o destino colocará em seu coração. Quando finalmente se deitou, Marina ainda olhava para o menino, garantindo que estava respirando bem. O quarto humilde parecia diferente naquela noite, mais cheio, mais vivo, mais significativo. Era como se aquele espaço pobre tivesse sido transformado em lar de verdade. A presença de Rafael mudava tudo. Mudava a energia, mudava o ar, mudava o destino. Marina percebeu que, a partir daquele momento, nada mais seria igual. Mesmo exausta, Marina não conseguia dormir de imediato. Pensava no agressor, no perigo rondando, nos processos ainda pela frente. Mas pensava também em como Rafael se transformava quando estava com ela. Ele sorria, tinha esperança, confiava. E aquilo acendia nela uma força indescritível. Uma força que nem ela sabia que possuía. Não era apenas coragem, era amor. Um amor que nascia rápido, mas firme, e que sustentaria tudo o que viria. Marina fechou os olhos, finalmente permitindo que o sono chegasse. A última coisa que viu antes de adormecer foi Rafael dormindo tranquilo ao lado dela. E nessa imagem encontrou paz. Mesmo com o mundo lá fora tentando arranhar suas forças, ali dentro havia um laço forte e imbatível. Uma conexão que crescia a cada segundo. E, naquela noite silenciosa em São Paulo, Marina teve a certeza de que faria qualquer coisa para proteger aquele menino. Qualquer coisa. Marina acordou antes do sol, observando Rafael dormir ao seu lado com a tranquilidade que não via nele há dias. O menino respirava de forma suave, agarrado ao cobertor como se fosse sua armadura particular contra o mundo. Ela percebeu que ali, naquele pequeno espaço cercado por paredes descascadas, havia nascido um lar. Não um lar feito de luxo, mas um lar feito de amor. E esse amor seria o escudo dele. A luz tímida que entrava pela janela iluminava o quarto com delicadeza, reforçando a sensação de paz rara. Marina se levantou devagar, cuidando para não acordar Rafael. Seus passos eram leves, quase silenciosos, como se qualquer barulho pudesse quebrar a proteção invisível que ela criará ao redor dele. Enquanto arrumava o ambiente, sentiu o peso da responsabilidade pulsar em seu peito. Mas era um peso que ela carregava com orgulho. Roseli bateu à porta alguns minutos depois, segurando uma sacola com pães quentinhos. A idosa entrou sorrindo, como se fosse parte daquela nova família improvisada. Ao ver Rafael dormindo, afrouxou o sorriso e aproximou-se com carinho. Disse que nunca viu um menino tão apegado tão rápido a alguém. Marina respirou fundo, reconhecendo a verdade. A conexão entre eles não era comum. Era destino. Era laço. Era necessidade. Quando Rafael acordou, correu para os braços de Marina,
como se aquele abraço fosse o primeiro passo do dia. Ela o levantou no colo, sentindo o calor do pequeno corpo contra o seu. O menino estava mais leve, menos tenso, como se finalmente tivesse encontrado um ponto seguro no caos que o cercava. Marina beijou o topo da cabeça dele, prometendo para si mesma que nunca deixaria o medo voltar a dominar aquele olhar. Helena chegou logo depois, acompanhada por uma nova equipe de segurança. A assistente social explicou que, devido ao incidente da noite anterior, o programa aumentaria a proteção ao redor deles. Haveria rondas periódicas e monitoramento discreto. Marina agradeceu, sentindo alívio. Ela não era treinada para enfrentar monstros da vida real, mas estava pronta para tudo o que fosse preciso por Rafael. E agora, não enfrentaria isso sozinha. Enquanto Helena conversava com a equipe, Rafael permaneceu agarrado à cintura de Marina, como se qualquer distância fosse perigosa. Marina passou a mão no cabelo dele, sentindo a fragilidade do menino pesar em seu coração. Era impossível não se emocionar. A dor dele despertava nela uma força que nunca soube que tinha. E essa força crescia a cada dia, sólida, firme, transformadora. A equipe avaliou o ambiente novamente, recomendando algumas pequenas melhorias. Roseli se prontificou a ajudar com tudo, desde reforçar a tranca da porta até organizar a mudança de alguns móveis. Marina ficou impressionada com a solidariedade da idosa. Era como se o destino tivesse colocado um anjo em seu andar. Um anjo de chinelo, cabelo preso e coração enorme. Pessoas como Roseli eram raras. Após a vistoria, Helena pediu para conversar com Marina a sós. A assistente social explicou que o processo seletivo estava quase finalizado e que o coordenador ficará impressionado com seu desempenho. Disse também que a equipe estava considerando avaliar Marina para algo ainda maior dentro do programa, algo que exigiria mais responsabilidade, mas também traria um salário muito acima do esperado. Marina quase não acreditou. O mundo realmente estava mudando. Rafael ficou próximo enquanto as duas conversavam, brincando com o carrinho improvisado que Roseli havia dado. Marina o observava de tempos em tempos, certificando-se de que ele estava seguro e calmo. Era impossível não notar o contraste. Um menino traumatizado, agora brincando com inocência, porque finalmente tinha um lugar onde podia respirar. Aquilo era tudo que ela precisava como confirmação. Estava no caminho certo. Mais tarde, Helena informou que o agressor ainda estava sendo procurado, mas que havia testemunhas colaborando. Marina sentiu o coração disparar. Era um alívio, mas também um lembrete do perigo ainda rondando. Ela olhou para Rafael e viu que ele também sabia. Mesmo brincando, havia um resquício de medo escondido nos olhos dele. Um medo que Marina se comprometeu a apagar, mesmo que levasse tempo. Quando a equipe foi embora, Marina e Roseli começaram a reorganizar o quarto. Escolheram o canto mais iluminado para o colchão de Rafael e colocaram a pequena luminária ao lado. Cada detalhe era pensado com carinho. Marina queria que o menino sentisse que aquele era seu lugar, que não precisaria mais correr, que não precisaria mais temer a noite. E, enquanto ajeitava o cobertor, percebeu que tudo aquilo era mais do que uma arrumação, era a construção de um lar. Rafael ajudou como pôde, colocando brinquedos improvisados em uma caixa pequena que Roseli trouxe. Ele parecia orgulhoso de estar contribuindo, como se estivesse ajudando a construir a própria segurança. Marina sorria a cada gesto dele, porque via ali um menino renascendo. Um menino encontrando coragem. Um menino que, pouco a pouco, deixava para trás o terror que o havia marcado. E isso aquecia o coração dela como nada mais fazia. Com o fim da tarde se aproximando, Marina preparou algo simples para comer. Rafael sentou-se ao lado dela, observando cada movimento com atenção. Era visível como ele buscava nela referências de estabilidade, de calma, de cuidado. Ela falava com voz suave, servia com paciência e alimentava com carinho. E, em cada gesto, ele encontrava um pedaço de paz. Marina sabia que esse tipo de cuidado valia mais do que qualquer proteção física. Quando a noite caiu, Rafael se aproximou dela e perguntou se poderia segurar sua mão para dormir. Marina assentiu imediatamente, sentindo o coração se encher de ternura. Ele deitou-se no pequeno colchão ao lado dela, estendendo a mão com medo de perder o contato. Marina segurou firme, garantindo que estava ali. E, enquanto o menino adormecia lentamente, ela percebeu que aquela noite seria um marco.
Uma nova etapa. Um renascimento para os dois. Antes de dormir, Marina observou o quarto silencioso, agora com outra energia. O medo ainda existia lá fora, mas ali dentro havia algo mais forte. Havia amor. Havia proteção. Havia coragem. E, naquele instante, ela entendeu o verdadeiro significado de acolher uma vida. Era dar a ela a chance de existir sem medo. E aquela chance, ela daria a Rafael todos os dias, até que nada mais o assustasse. Marina acordou com Rafael já sentado no colchão, abraçando o cobertor com um olhar sereno que ela não via há muito tempo. O menino parecia diferente, mais presente, mais vivo. Marina sorriu ao vê-lo daquele jeito, sentindo uma onda de alívio preencher seu peito. A presença dele havia transformado suas manhãs. Era como acordar com um novo propósito todos os dias. Um propósito que vinha em forma de um menino frágil e corajoso. Ela se levantou devagar, preparando algo simples para os dois comerem. Rafael aproximou-se curioso, perguntando se podia ajudar, e Marina orientou como uma mãe faria. A sintonia entre eles era tão natural que enchia o quarto pequeno de uma leveza inesperada. Roseli apareceu minutos depois, batendo a porta com a energia de sempre. Ao ver os dois juntos, sorriu orgulhosa, como se estivesse assistindo uma família se formar diante dos seus olhos. Helena chegou pouco tempo depois, trazendo novidades importantes sobre o processo seletivo. Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve o foco. A assistente social explicou que o coordenador havia ficado impressionado com o desempenho dela e que agora restava apenas a decisão final da diretoria da ONG. Marina engoliu a ansiedade, tentando permanecer firme. Era uma oportunidade gigante. Uma oportunidade que poderia mudar tudo em sua vida. E ela sabia disso. Enquanto Helena conversava com Marina, Rafael permaneceu grudado na perna dela, como se tivesse medo de ser deixado para trás. A assistente social percebeu o gesto e sorriu, dizendo que aquele vínculo era algo raro. Marina sentiu o rosto aquecer com a emoção. Nunca imaginou que um menino que conheceu por acaso se tornaria tão importante para ela. E no fundo sabia que estava vivendo algo que não acontecia com qualquer pessoa. Aquilo era destino puro. Helena também trouxe boas notícias sobre a investigação. Testemunhas haviam confirmado que o agressor tinha sido visto rondando a região, mas agora estava sendo monitorado de perto. Marina sentiu um alívio enorme ao saber disso, ainda que a sombra do perigo não desaparecesse completamente. Ela sabia que a ameaça ainda existia. Mas agora tinha apoio. Tinha proteção. Tinha pessoas dispostas a lutar ao lado dela. E isso tornava o medo menos poderoso. Depois da conversa, Helena sugeriu que Marina pensasse sobre o futuro. A assistente social explicou que, dependendo do resultado do processo seletivo, Rafael poderia ser incluído em um programa especial que permitia acolhimento progressivo. Marina ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. A ideia de ter Rafael mais perto dela por mais tempo mexia profundamente com seu coração. Era uma possibilidade que ela não ousava imaginar antes. Quando Helena foi embora, Marina sentou-se ao lado de Rafael e começou a conversar com ele de forma leve. Perguntou como ele estava se sentindo, se tinha dormido bem, se ainda sentia medo. O menino respondeu devagar, mas com mais confiança do que nos dias anteriores. Disse que, ao lado dela, tudo parecia menos assustador. Marina sentiu o peito apertar de emoção, porque aquela frase resumiu exatamente o que ela desejava para ele: segurança. Mais tarde, Marina decidiu levá-lo para dar uma pequena volta no quarteirão. Helena havia autorizado desde que ficassem atentos e evitassem ruas movimentadas. Rafael segurou sua mão com força enquanto caminhavam, olhando tudo com curiosidade infantil. Era bonito ver o menino se reconectar com o mundo, passo a passo. Como se o medo estivesse cedendo espaço para novas descobertas. Para novas possibilidades. Para uma infância que ele ainda tinha direito de viver. Roseli se juntou aos dois na calçada, caminhando devagar com um sorriso carinhoso que sempre carregava. Ela fazia perguntas leves a Rafael, tentando deixá-lo à vontade. O menino respondeu com timidez no início, mas logo se soltou, falando sobre coisas simples, como o carrinho que ganhou e a comida que comeu. A idosa ficou encantada, dizendo que não lembrava a última vez que tinha visto uma transformação tão rápida. Marina concordou em silêncio. De volta ao quarto,
Rafael ajudou Marina a organizar a pequena bagunça que tinham deixado ao sair. Era um gesto simples, mas cheio de significado. Ele queria participar da rotina, queria se sentir parte daquilo tudo. Marina observava cada movimento com atenção, percebendo como a convivência estava fortalecendo o menino. Ele estava florescendo aos poucos, como uma planta que finalmente recebe luz. E Marina queria ser essa luz. Após o almoço, Marina recebeu uma ligação inesperada de Helena. O coordenador desejava encontrar com ela novamente para conversar sobre detalhes finais do processo. Marina sentiu o coração disparar. A assistente social explicou que não podia revelar nada ainda, mas que a reunião era muito positiva. Marina desligou o telefone com as mãos tremendo. Era impossível não criar esperança. Era impossível não acreditar que algo grande estava prestes a acontecer. Rafael percebeu a mudança no semblante de Marina e perguntou se estava tudo bem. Marina sorriu e disse que sim, mas que talvez algo muito bom estivesse prestes a acontecer. O menino abriu um pequeno sorriso, como se entendesse exatamente o que aquilo significava. Marina abaixou-se para abraçá-lo, e ele correspondeu com carinho. Aquele abraço carregava mais significado do que qualquer palavra. Era força. Era laço. Era afeto verdadeiro. Roseli apareceu logo depois, trazendo boas energias e reforçando que a vida estava mudando para Marina, e mudando para melhor. A idosa disse que nunca viu alguém merecer tanto uma virada de sorte. Marina agradeceu emocionada, lembrando de cada batalha que enfrentou para chegar até ali. Tudo era novo. Tudo era assustador. Mas tudo era bonito demais para ser ignorado. E ela queria viver cada momento com gratidão. Quando a tarde começou a cair, Marina arrumou-se novamente, pronta para encontrar o coordenador. Olhou-se no espelho com mais confiança do que sentia no passado. Ela viu ali uma mulher mais forte, mais firme, mais consciente do próprio valor. Uma mulher que não tinha medo de tentar. Uma mulher que protegia. Uma mulher que amava. E percebeu que, independentemente do resultado, já havia se transformado profundamente. Enquanto caminhava com Rafael até o portão para esperar o carro da ONG, Marina sentiu uma certeza silenciosa preencher seu peito. Aquele era apenas o começo. O começo de algo muito maior do que imaginava. O começo de uma nova vida para ela. E para ele. E com o vento leve de São Paulo tocando seu rosto, Marina sentiu que estava pronta para tudo o que viria. Marina chegou ao centro comunitário sentindo o coração bater mais alto a cada passo. O prédio simples parecia maior do que o normal, como se carregasse todos os destinos possíveis atrás das paredes brancas. Helena aguardava na entrada, com um sorriso que escondia algo a mais. Marina tentou decifrar aquele olhar, mas a assistente social apenas segurou sua mão e disse para respirar fundo. Era o tipo de gesto que acalmava até as tempestades internas. Ao entrar na sala de reuniões, Marina encontrou o coordenador sentado diante de uma mesa repleta de documentos. Dr. Antônio levantou-se imediatamente ao vê-la, como quem recebe alguém especial. O gesto educado fez Marina se sentir valorizada, algo que ela raramente experimentava. Ele pediu que se sentasse e ofereceu água, enquanto ela tentava manter a postura firme. Mas por dentro, o estômago estava em guerra. Dr. Antônio começou relembrando todo o processo seletivo. Falou de sua coragem ao enfrentar o agressor, da forma como acolheu Rafael e da inteligência emocional demonstrada nas avaliações. Disse que a equipe ficou impressionada e que havia comentários extremamente positivos sobre sua postura. Marina ouvia tudo com os olhos fixos no coordenador, tentando entender se aquilo era apenas um preâmbulo ou se estava se encaminhando para algo mais concreto. Então, finalmente, veio a notícia. O coordenador informou que Marina havia sido oficialmente aprovada para o cargo. O ar pareceu sumir por um segundo inteiro, como se o mundo tivesse prendido a respiração com ela. Marina tocou o peito, tentando organizar as emoções que explodiam dentro dela. Era mais do que um emprego. Era uma oportunidade de vida. Era a chance que ela nunca imaginou que teria. E agora estava ali, real, assinada, oficial. Helena sorriu emocionada, como se fosse ela mesma quem estava sendo contratada. A assistente social explicou que Marina receberia treinamento especializado, acompanhamento constante e um salário muito acima de qualquer expectativa que ela já teve. Marina levou a mão à boca, tentando conter o choro.
Depois de anos batalhando por migalhas, finalmente tinha algo digno. Algo que reconhecia seu valor. Algo que mudaria tudo. Dr. Antônio continuou explicando as responsabilidades do cargo, destacando que seria um trabalho exigente, emocionalmente intenso, mas profundamente significativo. Marina balançava a cabeça concordando com cada frase, absorvendo cada palavra com uma mistura de respeito e gratidão. Ela não queria apenas o emprego, queria fazer parte de algo maior. Queria transformar vidas. Queria retribuir o que o destino lhe entregou. Quando a reunião terminou, Helena levou Marina para uma sala menor, onde entregou os primeiros documentos para assinatura. Marina segurou a caneta com mãos trêmulas, respirando fundo antes de colocar seu nome pela primeira vez em um contrato importante. Era como se cada letra escrita ali enterrasse definitivamente sua vida antiga. O passado não a definia mais. A partir daquele momento, ela se tornava profissional. Se tornava parte de um sistema de proteção. Se tornava alguém que importa. Com os papéis assinados, Helena abraçou Marina com força. Disse que estava orgulhosa, que sabia desde o início que ela tinha algo especial. Marina chorou no ombro da assistente social, permitindo que toda a emoção acumulada finalmente encontrasse saída. Não era fraqueza, era libertação. Era a sensação de que, finalmente, tudo fazia sentido. Cada dor, cada luta, cada noite difícil, tudo havia trazido até ali. Ao sair do prédio, Marina respirou o ar da cidade como se fosse diferente. As ruas pareciam mais vivas, as luzes mais intensas, os sons mais claros. Ela caminhava com leveza, mesmo sentindo as pernas bambas de emoção. A vida estava mudando em uma velocidade que ela mal conseguia acompanhar, mas não tinha medo disso. Estava pronta. Estava forte. Estava inteira. E isso era algo que nunca sentiu antes. Quando voltou ao prédio onde morava, encontrou Roseli esperando no corredor, ansiosa por novidades. Marina contou tudo, e a idosa bateu palmas, abraçando-a como se fosse da família. Rafael, ouvindo a comemoração, correu até Marina e pulou em seus braços. Ela o levantou, girando no ar enquanto ele ria sem entender totalmente o que estava acontecendo. Mas entendia o essencial. Marina estava feliz. E ele também estava. Marina explicou ao menino que agora teria um emprego em que ajudaria crianças como ele. Rafael a olhou com olhos grandes, cheios de admiração. Disse que ela já ajudava ele, então era a pessoa perfeita para ajudar outros. Marina quase chorou novamente. Era incrível como palavras tão pequenas podiam carregar significados tão profundos. Era como se Rafael estivesse reafirmando seu propósito. Mais tarde, enquanto preparava o jantar, Marina refletiu sobre tudo que havia vivido nos últimos dias. Pensou na pobreza, na dor, nas humilhações que enfrentou, mas percebeu que nada disso a impediu de chegar até ali. Ela sempre teve o que mais importava: coração. E foi isso que mudou seu destino. Não dinheiro, não sorte. Coragem. Força. Amor. E agora, tudo isso se transformava em ferramenta de trabalho. Rafael ficou sentado ao lado dela durante todo o jantar, falando animado sobre brinquedos, desenhos e os sonhos que começava a ter novamente. Era bonito demais vê-lo renascer aos poucos. Marina sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, cheio de desafios e incertezas. Mas também sabia que, a partir daquele momento, nenhum deles enfrentaria o mundo sozinho. Ela estava ali. Ele estava ali. E juntos, eram mais fortes. Antes de dormir, Marina observou o menino deitado em seu colchão, já quase adormecido. Aproximou-se, cobriu-o com cuidado e passou a mão em seus cabelos. Rafael abriu os olhos devagar, sorriu e murmurou: "Você é meu lugar seguro." Marina sentiu o coração transbordar. Porque, naquele instante, entendeu que não era só sobre emprego. Era sobre missão. Era sobre vida. Era sobre amor. E ela estava pronta para tudo o que viria. Marina acordou antes do despertador, com o coração batendo forte e leve ao mesmo tempo. Era o primeiro dia oficial como funcionária do programa, e a sensação era diferente de tudo que já tinha vivido. A responsabilidade era grande, mas a esperança era maior. Ela se levantou em silêncio, arrumando o quarto enquanto observava Rafael dormir tranquilo. Aquele pequeno era prova viva de que tudo estava valendo a pena.
Ela se vestiu com a roupa que Helena havia sugerido, simples, mas alinhada. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher mais segura, mais firme, mais consciente do próprio valor. Seu reflexo não carregava mais apenas marcas da pobreza, mas também sinais de conquista. Rafael acordou alguns minutos depois e correu para abraçá-la. Marina o levantou no colo, sentindo a energia dele aquecer seu peito. Ele era sua motivação maior. Roseli chegou trazendo um café reforçado, dizendo que primeiro dia de trabalho novo precisa começar com força. Marina sorriu emocionada, porque nunca teve alguém que cuidasse dela daquele jeito. Era bonito perceber que sua vida estava cercada de pessoas boas. Pessoas que torciam por ela. Pessoas que acreditavam nela. Roseli segurou sua mão e desejou que fosse o primeiro dia de muitos. Marina concordou com lágrimas nos olhos. Helena chegou alguns minutos depois para levá-la ao centro de treinamento. A assistente social olhou o quarto arrumado, Rafael sorrindo, e o semblante de Marina, e entendeu que tudo ali fazia sentido. Disse que estava orgulhosa dela, e que a equipe inteira estava torcendo. Rafael abraçou Marina antes que ela saísse, pedindo que voltasse rápido. Marina beijou a testa dele e prometeu que sim. Era difícil deixá-lo, mas sabia que precisava. No carro, Marina olhava a cidade pela janela como se estivesse vendo São Paulo pela primeira vez. Os prédios pareciam menos opressores. As ruas, menos cansadas. Era como se cada canto carregasse agora uma oportunidade. Helena conversava sobre o cronograma do dia, explicando detalhes do treinamento, mas Marina absorvia tudo com um brilho intenso nos olhos. Ela queria aprender. Queria crescer. Queria ser útil. Ao chegar ao prédio da ONG, Marina ficou impressionada com a estrutura. Era um ambiente acolhedor, cheio de salas coloridas, quadros motivacionais e equipes trabalhando com dedicação. Não era um lugar frio, era um lugar vivo. Ela foi apresentada aos colegas, que a cumprimentaram com respeito e simpatia. Era a primeira vez que sentia que pertencia a um espaço profissional de verdade. E aquilo a emocionou profundamente. A primeira etapa do treinamento envolvia entender os protocolos de proteção infantil. Marina ouviu com atenção total, anotando tudo, absorvendo cada palavra como se sua vida dependesse disso. E de certa forma, dependia. Ela queria fazer tudo certo. Queria honrar a confiança que lhe deram. Queria estar preparada para ajudar crianças que carregavam dores como as de Rafael. Cada regra aprendida era uma ferramenta para salvar vidas. Depois, teve uma dinâmica prática com outros novos participantes. O coordenador os observava enquanto simulavam situações de risco e acolhimento. Marina agiu com naturalidade, como se aquele fosse seu lugar desde sempre. Sua sensibilidade não era frágil, era uma força rara. A equipe reparou no cuidado dela com detalhes, na empatia espontânea, na firmeza calma. Era como se tivesse nascido para aquilo. Como se o destino estivesse apenas ajustando tudo agora. Durante o intervalo, uma das psicólogas da equipe se aproximou e elogiou a postura de Marina. Disse que poucas pessoas chegavam tão preparadas emocionalmente, mesmo sem formação acadêmica. Marina ficou surpresa, mas agradeceu com humildade. A psicóloga falou algo que ficou gravado em sua mente. Você não aprendeu isso em livros. Você aprendeu na vida. E é por isso que você é tão forte. Marina sorriu, sentindo aquela frase penetrar fundo. Depois do almoço, houve uma aula sobre sinais de abuso infantil e estratégias de intervenção. Era um conteúdo pesado, mas Marina enfrentou tudo com atenção e coragem. Algumas histórias a fizeram lembrar de Rafael, e outras a fizeram lembrar dela mesma. Mas em vez de quebrá-la, aquilo a fortalecia. Ela não fugia da dor, transformava. Era como se estivesse ressignificando sua própria infância enquanto aprendia. No final da tarde, Dr. Antônio apareceu para acompanhar parte do treinamento. Ele observou Marina por alguns minutos, analisando seus gestos, suas reações e sua presença. Depois, chamou Helena para conversar brevemente. Marina notou os olhares e ficou nervosa, mas respirou fundo. Ela estava dando o seu melhor. E sabia disso. Quando o coordenador se aproximou, disse que estava impressionado com sua evolução em tão pouco tempo. O coordenador explicou que, se ela continuasse naquele ritmo,
poderia assumir casos supervisionados mais rápido do que o previsto. Marina ficou surpresa, porque não imaginava receber reconhecimento tão cedo. Era como se tudo estivesse fluindo naturalmente. Como se aquele trabalho fosse realmente parte do seu destino. E ela estava pronta para assumir cada responsabilidade com amor e força. Quando o dia finalmente terminou, Marina saiu do prédio com uma sensação indescritível. Era cansaço, sim, mas era um cansaço bom. Um cansaço de quem trabalhou com propósito. De quem construiu algo. De quem cresceu. Ela sentiu uma energia nova percorrer seu corpo, como se estivesse caminhando sobre um terreno firme pela primeira vez na vida. O vento da tarde parecia mais leve. O céu parecia mais bonito. Ao chegar em casa, Rafael correu em sua direção, pulando em seus braços. Marina o abraçou com força, sentindo que aquele era o melhor retorno após um longo dia. Ela contou, com simplicidade, que tudo tinha dado certo. Rafael abriu um sorriso cheio de orgulho, como se fosse parte de cada conquista dela. E era. Ele era o motivo. Ele era a força. Ele era a razão pela qual Marina não desistia. Antes de dormir, Marina sentou-se ao lado do menino, segurando sua mão. Olhou para o quarto humilde e percebeu o quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. E entendeu que aquilo era só o começo. Ela estava pronta para ajudar crianças. Pronta para transformar vidas. Pronta para mudar o mundo, um pequeno coração por vez. E enquanto São Paulo dormia lá fora, Marina teve certeza de que encontrou sua missão. Marina acordou naquele dia com uma energia diferente, como se um novo ciclo estivesse começando dentro dela. O treinamento já não parecia tão assustador, e sim uma preparação necessária para aquilo que estava destinada a fazer. Rafael ainda dormia profundamente ao seu lado, e Marina se aproximou com cuidado para ajeitar o cobertor ao redor dele. Ver aquele menino seguro enchia seu coração de força. Ele era seu lembrete constante de que valia a pena lutar. Ao chegar ao centro comunitário, foi recebida com sorrisos e cumprimentos carinhosos pelos colegas. Era como se ela já fizesse parte da equipe há anos. Dr. Antônio chamou todos os novos funcionários para uma reunião rápida e explicou que aquele seria o dia de observação prática, acompanhando casos reais. O coração de Marina acelerou. Era a primeira vez que teria contato direto com o atendimento de campo. A ansiedade crescia, mas também a vontade de fazer tudo certo. Helena se aproximou dela com uma prancheta nas mãos e aquele olhar sereno que acalmava qualquer tempestade. Explicou que Marina acompanharia 2 profissionais experientes numa visita delicada, uma denúncia de maus-tratos envolvendo um menino da mesma idade de Rafael. O estômago de Marina se fechou. Era impossível não sentir o peso emocional daquela missão. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que precisava estar ali. Era para isso que foi chamada. Durante o trajeto até o endereço, Marina observava a cidade passando pela janela. As ruas do centro, os prédios antigos, o movimento intenso, tudo parecia mais vivo. Ela pensava nas crianças invisíveis daquele mundo apressado, carregando dores que ninguém via. Pensava em Rafael, em sua coragem. Pensava em sua própria infância. E quanto mais pensava, mais sentia que estava no lugar certo. Era o tipo de trabalho que exigia alma, e isso ela tinha de sobra. Quando chegaram à casa da denúncia, Marina sentiu o ar pesar. O local era apertado, com uma fachada desgastada e um silêncio estranho ao redor. As 2 profissionais experientes entraram primeiro, explicando os procedimentos, enquanto Marina observava com atenção cada movimento. Um menino magro abriu a porta, com olhar assustado e rosto marcado por tristeza profunda. Ele não disse nada, mas seus olhos contaram tudo. Marina sentiu o coração rasgar, como se estivesse vendo um passado que conhecia bem. As profissionais conversaram com a mãe do menino, que parecia perdida entre culpa e medo. Marina escutava tudo sem julgamento, tentando entender as circunstâncias, as dores escondidas, as falhas do ambiente. Quando se aproximou discretamente da criança, abaixou-se à sua altura e perguntou se ele estava bem. O menino a olhou com um vazio que Marina reconheceu imediatamente. Era o mesmo vazio que viu no rosto de Rafael no primeiro dia. Era o vazio de quem pede socorro sem palavras. A conversa avançou, revelando que a situação não era agressão física, mas abandono emocional extremo. A mãe, sobrecarregada e sem apoio, havia entrado em um ciclo de negligência involuntária.
Marina respirou fundo, deixando a empatia guiá-la. Não havia monstros ali, havia dor. Havia falha social. Havia ausência de suporte. E então percebeu algo que mudaria sua visão. Proteger crianças também era sobre acolher adultos feridos. Era um trabalho profundo. As profissionais conduziram o atendimento com calma e firmeza, mas em vários momentos olharam para Marina como se estivessem avaliando sua postura. Ela permanecia atenta, sensível, pronta para ajudar. Ao final, a equipe decidiu encaminhar a família para acompanhamento psicológico e visitas recorrentes. A criança ficaria com a mãe, desde que as condições fossem monitoradas. Marina sentiu alívio por não separar os dois. Havia amor ali, mesmo sufocado pela vida dura. Ao sair da casa, uma das profissionais chamou Marina de lado e perguntou como ela estava se sentindo. Marina respondeu com sinceridade, dizendo que era difícil ver tanta dor em um olhar tão pequeno, mas que aquilo só reforçava sua vontade de continuar. A profissional sorriu, dizendo que ela havia se saído extremamente bem. Era raro ver uma novata com tanta sensibilidade equilibrada. Raro ver alguém tão preparada sem perceber o quanto era forte. No caminho de volta, Helena explicou que casos assim eram mais complexos emocionalmente do que perigosos. Exigiam paciência, empatia e constância. Ela disse que Marina possuía algo natural que nenhum curso ensinava: a habilidade de conectar-se com a dor dos outros. Marina ouviu em silêncio, deixando as palavras entrarem devagar. Era estranho receber tanto reconhecimento. Estranho, mas bom. Era como se estivesse finalmente sendo vista. Quando chegou ao centro comunitário, foi surpreendida por um chamado para a sala de Dr. Antônio. O coordenador pediu que ela se sentasse e perguntou como havia sido a experiência. Marina explicou tudo com calma, sem exageros, mas com profundidade. Ele ouviu atento, sem interromper, analisando cada nuance. Ao final, disse que ela tinha impressionado não apenas a equipe, mas também as famílias atendidas. Era um elogio raro. Um elogio valioso. O coordenador então revelou que, devido ao desempenho excelente, ela seria autorizada a acompanhar casos supervisionados mais cedo do que o previsto. Marina ficou paralisada por alguns segundos, tentando absorver aquela notícia. Era como se o destino estivesse correndo ao lado dela, empurrando-a para o lugar certo. Era um privilégio que alguns profissionais demoravam meses para conquistar, e ela estava alcançando em dias. Quando saiu da sala, Marina sentiu as pernas tremendo, mas de emoção boa. Caminhou até a área externa, respirando fundo e olhando o céu de São Paulo. As nuvens moviam-se devagar, como se o mundo a acompanhasse em seu ritmo. A vida não estava apenas mudando, estava florescendo. E ela florescia junto. Cada conquista era um passo firme em direção ao futuro que sempre sonhou, mesmo sem saber. Ao chegar em casa, Rafael correu para abraçá-la como se o dia tivesse sido inteiro uma espera por aquele momento. Marina o levantou no colo e contou, em linguagem simples, que seu trabalho estava indo bem. O menino sorriu orgulhoso, como se fosse ele quem estivesse recebendo as conquistas. Roseli apareceu com seu humor habitual, dizendo que já sabia que Marina nasceria para algo grande. E Marina acreditou nisso pela primeira vez. Quando a noite caiu, Marina colocou Rafael para dormir e ficou observando-o por alguns minutos. O dia havia sido pesado, intenso, cheio de sentimentos fortes. Mas ela estava feliz. E mais do que feliz, estava realizada. Sabia que ainda enfrentaria desafios enormes. Sabia que casos ainda mais difíceis estavam a caminho. Mas naquele momento, apenas agradeceu. Agradeceu a vida por ter lhe dado uma missão. Agradeceu por ter encontrado Rafael. Agradeceu por ter encontrado quem ela era. Antes de deitar, Marina se aproximou da janela e olhou para as luzes da cidade. Pensou na menina pobre que um dia acreditou que não teria futuro. Pensou na mulher que agora fazia parte de um programa que mudava vidas. E entendeu que tudo começou no dia em que decidiu proteger uma criança desconhecida. Um gesto de coragem mudou seu destino. Um gesto de amor moldou a nova versão dela. E Marina sabia, estava apenas começando. Marina acordou com uma sensação estranha naquela manhã, como se algo estivesse rondando o ar. Rafael dormia profundamente, agarrado ao carrinho improvisado que Roseli havia lhe dado. A paz dele acalmava Marina, mas o pressentimento permanecia.
Enquanto arrumava o quarto, observou com atenção a porta, tentando entender por que aquele dia parecia diferente. Era como se uma sombra invisível estivesse prestes a atravessar o caminho deles. Quando chegou ao centro de atendimento, foi recebida com entusiasmo pelos colegas, que já a tratavam como parte essencial da equipe. Helena se aproximou com um sorriso tranquilo, explicando que Marina teria outro caso de observação supervisionada naquele dia. Marina respirou fundo, reunindo coragem e foco. Cada novo atendimento era um passo no caminho que escolheu. Um caminho que exigia entrega, coração e coragem extrema. O caso daquele dia envolvia uma adolescente que estava faltando às aulas repetidamente. A equipe suspeitava de abandono emocional e depressão. Marina ouviu atentamente as orientações, mas algo dentro dela começava a incomodar. Não era medo, era alerta. Um tipo de sensibilidade que ela ainda estava aprendendo a decifrar. Helena percebeu seu silêncio e segurou seu braço, garantindo que ela estava pronta. Marina assentiu, mesmo com o coração acelerado. Durante o trajeto até o endereço, Marina observou as ruas com atenção redobrada. As calçadas movimentadas, os ônibus lotados, os prédios com janelas apagadas, cada detalhe parecia carregado de significado. Ela tentava se concentrar no trabalho, mas uma estranha sensação de vigilância a perseguia. Como se olhos invisíveis acompanhassem seus passos. Como se algo estivesse prestes a acontecer. E ela não conseguia ignorar isso. Ao chegar na casa da adolescente, Marina se concentrou completamente no atendimento. A jovem estava abatida, com olhar distante e expressão sem brilho. A conversa foi longa, delicada e cheia de pausas. Marina usou toda sua sensibilidade para se aproximar dela, oferecendo confiança sem pressão. A adolescente começou a falar aos poucos, revelando inseguranças profundas e uma solidão cortante. Marina sentiu cada palavra como um eco de dores antigas. A equipe registrou tudo e orientou a família sobre os próximos passos. Era um caso que exigiria acompanhamento constante, mas não apresentava riscos imediatos. Ao sair da residência, Helena elogiou a postura de Marina, dizendo que sua delicadeza havia feito diferença. Marina agradeceu, mas o incômodo persistia. Era como se aquele atendimento tivesse sido realizado em meio a um campo energético turbulento. Algo dentro dela gritava para ficar atenta. No caminho de volta, Marina olhava pela janela do carro, tentando detectar a origem daquela sensação estranha. O trânsito estava normal, as ruas cheias, o sol forte iluminando a cidade. Mas havia algo fora do lugar. Algo que ela não conseguia nomear. Quando chegaram ao centro comunitário, ela desceu do carro com passos lentos, como se estivesse tentando ouvir um alerta silencioso vindo de algum lugar distante. Assim que entrou no prédio, Helena recebeu uma ligação urgente. O semblante da assistente social mudou imediatamente. Marina percebeu e se aproximou para saber o que estava acontecendo. Helena desligou o telefone devagar, respirou fundo e tocou o ombro de Marina com cuidado. Havia preocupação real em seus olhos. Uma preocupação que Marina raramente via nela. E então, com voz baixa, ela revelou a notícia que fez o mundo de Marina parar. O agressor de Rafael tinha sido visto novamente, e dessa vez, muito perto do prédio onde Marina morava. Ele estava perguntando sobre o menino que foi levado, descrevendo Rafael com precisão assustadora. Marina sentiu as pernas falharem por um instante. O sangue pareceu gelar. A respiração ficou curta. Era como se o perigo tivesse atravessado todas as barreiras e estivesse ali, batendo novamente à porta do destino. Helena segurou Marina pelas mãos, explicando que a equipe jurídica já estava acionando medidas protetivas. Disse que a polícia seria intensificada na região, e que Rafael jamais seria deixado sozinho. Mas Marina não conseguia pensar em nada além dele. Pensava no menino dormindo tranquilo. Pensava no medo que ele sentia. Pensava no grito que ouviu naquele primeiro encontro. E algo dentro dela acordou como um instinto feroz. Roseli foi imediatamente informada pela equipe, garantindo que ficaria no andar o tempo todo. A idosa se prontificou a vigiar cada movimento do prédio, como se fosse uma guardiã incansável. Marina agradeceu, mas a tensão não diminuía. Era como se o ar estivesse diferente, mais pesado, mais espesso. Ela sabia que aquele homem representava um perigo real. E sabia, mais ainda,
que não podia deixar Rafael sentir novamente aquela ameaça. Quando Marina chegou no prédio, o corredor estava silencioso, mas carregado de tensão. Roseli a recebeu de braços abertos, atualizando-a sobre tudo o que aconteceu nas últimas horas. Rafael apareceu logo depois, correndo e abraçando Marina com força. Ela o levantou no colo imediatamente, sentindo o coração disparar ao perceber como ele ainda tremia. O menino parecia pressentir algo, como se o perigo estivesse mais perto do que nunca. Marina levou Rafael para dentro e trancou a porta com cuidado. Depois, ajoelhou-se ao lado dele, segurando seu rostinho entre as mãos. Disse com voz suave, mas firme, que nada iria acontecer com ele. Que ela estava ali. Que ninguém encostaria nele enquanto ela respirasse. Rafael assentiu, mas seu olhar mostrava que ele sabia. Sabia que algo ruim rondava. Marina sentiu o peito queimar de amor e fúria ao mesmo tempo. Naquela noite, Marina não conseguia descansar. Sentou-se na cama observando Rafael dormir, enquanto seus pensamentos corriam em todas as direções. O medo do passado era grande, mas o amor que sentia era maior. Ela sabia que aquele agressor não ia desistir tão facilmente. Sabia que precisava estar atenta. Sabia que, se o destino queria testar sua força, ela mostraria exatamente quem era. E ninguém arrancaria Rafael de sua vida. Antes de amanhecer, Marina tomou uma decisão silenciosa dentro de si. Não iria apenas reagir ao perigo, iria enfrentá-lo de frente. Com coragem. Com inteligência. Com apoio. Com amor. Ela estava pronta para proteger Rafael com tudo que tinha, porque agora não era mais apenas uma cuidadora. Era família. Era escudo. Era força. E, acontecesse o que acontecesse, ela estaria preparada para o próximo passo do destino, sem medo, sem hesitação. Marina passou o resto da noite em alerta, sentada na ponta da cama enquanto observava cada respiração de Rafael. O quarto humilde parecia encolher sob o peso da tensão, e o silêncio do prédio trazia mais preocupação do que alívio. Cada som no corredor fazia Marina erguer a cabeça, pronta para reagir. O medo estava ali, sussurrando nas sombras. Mas havia algo ainda mais forte pulsando dentro dela: determinação. Roseli bateu a porta logo após o amanhecer, trazendo café e palavras firmes. A idosa disse que já tinha conversado com metade do prédio e que todos estavam atentos. Ninguém deixaria um estranho circular pelos corredores sem ser notado. Marina sorriu, emocionada com o carinho e a força daquela mulher. Era incrível como pessoas simples podiam se transformar em muralhas quando o amor estava em jogo. Rafael se agarrou à perna de Marina ao ver Roseli, ainda assustado. Durante a manhã, Marina recebeu ligações constantes da equipe. Helena atualizava tudo sobre as medidas protetivas, enquanto o Dr. Antônio reforçava que ela poderia faltar ao treinamento se precisasse. Mas Marina sabia que abandonar sua rotina seria entregar vitória ao medo. Ela queria continuar. Queria seguir forte. Queria mostrar para Rafael que a vida não para quando o perigo aparece, ela se fortalece. E isso era uma lição que ele precisava ver. Ao levar Rafael ao centro comunitário, Marina caminhou firme, observando cada canto da rua. Havia policiais discretos espalhados pelo trajeto, monitorando a região. O agressor não seria capaz de se aproximar sem ser visto. Mesmo assim, Marina apertava a mão do menino com força. Rafael caminhava em silêncio ao seu lado, olhando em volta com olhos atentos. Era triste ver uma criança carregando vigilância no olhar, mas Marina prometia a si mesma que isso mudaria. No centro comunitário, Helena recebeu os dois com um abraço acolhedor. Disse que Rafael ficaria em uma sala especial, próxima à administração, com proteção reforçada. Marina agradeceu, sentindo metade da tensão desaparecer. O menino se acomodou com lápis de cor e desenhos, mas Marina percebia a inquietação escondida. Ele olhava para a porta em intervalos curtos, como se estivesse checando sua saída de emergência emocional. Era difícil, mas compreensível. Durante o treinamento daquele dia, Marina tentou se concentrar, mas a sensação de alerta não a deixava descansar. Dr. Antônio percebeu, aproximou-se e disse que entendia a situação. Mas também reforçou que ela estava lidando com aquilo da melhor forma que já tinha visto. Disse que a coragem dela ultrapassava o profissional. Era humana, visceral, verdadeira.
Marina sentiu os olhos arderem de gratidão. Nunca alguém havia descrito sua alma assim. Na hora do almoço, Marina pediu para ficar com Rafael na sala especial. Ele correu para ela assim que a viu, abraçando seu pescoço com força. Aquele abraço parecia pedir proteção e, ao mesmo tempo, oferecer amor. Marina sentou-se no chão com ele, compartilhando uma refeição simples trazida por Roseli mais cedo. Rafael começou a sorrir devagar, contando sobre seus desenhos. Marina o ouviu atentamente, tentando devolver luz para aquele olhar machucado. Ao final da tarde, Helena pediu para conversar com Marina em particular. A assistente social explicou que o agressor estava sendo monitorado de perto e que haviam identificado seu padrão de comportamento. Ele estava agindo por desespero, tentando recuperar controle sobre Rafael. Isso tornava tudo mais perigoso, mas também mais previsível. Marina respirou fundo, absorvendo a gravidade da situação. Era um inimigo emocionalmente instável, e isso exigia cautela extrema. Helena perguntou como Marina estava lidando com tudo. Marina respondeu com sinceridade: estava com medo, mas não iria recuar. Disse que não deixaria Rafael sentir sozinho nenhum terror que pudesse evitar. Helena sorriu, dizendo que esperava exatamente aquela resposta. E que era por isso que Marina era a pessoa certa para o trabalho. A assistente reforçou que, se ela precisasse de psicólogo, proteção, transporte privado ou qualquer ajuda, o programa ofereceria prontamente. Ao final do expediente, quando Marina voltou ao abrigo para buscar Rafael, encontrou-o brincando com outras crianças, mas sempre olhando em direção à porta. O menino correu para ela com o coração disparado, abraçando-se à sua cintura como se tivesse esperado por isso o dia inteiro. Marina o levantou, prometendo que estariam sempre juntos. Rafael descansou a cabeça em seu ombro, e naquele gesto Marina sentiu que todo medo valia a pena, porque aquele amor era maior. No caminho para casa, Marina percebeu que havia policiais à distância, garantindo segurança discreta. Ela agradeceu silenciosamente, sabendo que Rafael precisava desse cuidado. O menino caminhava tranquilo ao lado dela, segurando sua mão com força. A cidade parecia diferente naquele fim de tarde, pesada, mas também acolhedora. Marina sabia que São Paulo podia ser cruel, mas também podia ser protetora. E, naquele dia, a cidade parecia estar do lado deles. Quando entraram no prédio, Roseli surgiu imediatamente, dizendo que esteve de olho em tudo o dia inteiro. Marina sorriu, agradecida. Rafael correu para abraçá-la também. Era bonito ver como aquele menino encontrava figuras de apoio tão rápido. Era sinal de que sua alma confiava novamente. Era sinal de que a cura estava começando. Marina sentiu que aquilo era um presente do destino, e que precisava proteger com todas as forças. À noite, enquanto preparavam um jantar simples, Marina percebeu que Rafael caminhava para lá e para cá, inquieto. Ela se aproximou, ajoelhou-se e perguntou o que estava sentindo. Rafael respondeu que tinha medo do homem mau, mas que tinha mais medo de perder Marina. Aquelas palavras rasgaram Marina por dentro. Ela abraçou o menino com toda a força do mundo, prometendo que jamais iria deixá-lo. Que nada nem ninguém separaria os dois. Quando o menino finalmente adormeceu, Marina ficou sentada ao lado dele, observando sua respiração tranquila. Mesmo com toda a tensão, havia algo sagrado naquele momento. Rafael era mais do que um menino sob sua responsabilidade. Era família. Era amor. Era a razão de tudo. E Marina sabia que, por ele, enfrentaria qualquer ameaça, mesmo que o mundo tentasse quebrá-la. Antes de dormir, Marina olhou pela janela do quarto. As luzes da cidade brilhavam, mas algo parecia se mover na escuridão, como um aviso silencioso. O agressor ainda estava por perto, e ela sabia disso. Mas Marina também sabia que não estava sozinha. Tinha equipe, tinha polícia, tinha Roseli, e, acima de tudo, tinha uma coragem que nunca soube existir dentro dela. E enquanto segurava a mão de Rafael enquanto ele dormia, ela decidiu, o próximo passo seria dela. E seria firme. Marina acordou com uma sensação de peso no peito, como se o ar estivesse mais denso do que o normal. Rafael dormia encolhido ao lado dela, segurando sua mão com força mesmo inconsciente. Aquilo dizia tudo sobre o que ele sentia. Ela levantou devagar, ajeitando o cobertor sobre o menino, tentando não transmitir sua própria ansiedade.
Não podia deixar que o medo comandasse o dia. Enquanto arrumava o quarto, Marina sentia cada ruído do corredor como um possível alerta. O prédio, tão conhecido, parecia diferente sob a sombra da ameaça. Roseli apareceu com o costumeiro bom dia, mas o olhar dela também carregava preocupação. As duas trocaram poucas palavras, mas o silêncio entre elas dizia muito. Elas sabiam, aquele não era um dia comum. A tensão estava no ar. Ao sair com Rafael para o centro comunitário, Marina caminhava atenta a cada rosto na rua. Rafael segurava firme sua mão, olhando ao redor com olhos grandes e desconfiados. Ele já não era apenas uma criança, era uma criança em alerta. Policiais discretos acompanhavam à distância, como parte do protocolo. Marina sentia alívio por isso, mas também uma estranha culpa por ter que expor Rafael a tudo aquilo. No centro comunitário, Helena as recebeu com um abraço acolhedor. Disse que havia novas atualizações sobre o agressor, mas que contaria depois, com calma. Por enquanto, o foco era manter a rotina de Rafael o mais estável possível. O menino ficou em uma sala segura, com atividades lúdicas, enquanto Marina seguia para mais uma etapa de treinamento. Era a tentativa de manter a vida caminhando, mesmo em terreno instável. Durante a tarde, Helena chamou Marina para uma conversa reservada. O semblante da assistente social estava mais sério do que de costume, mas firme. Explicou que o agressor havia sido visto novamente nas proximidades do prédio e também perto do centro comunitário. As imagens de câmeras mostravam que ele parecia estar seguindo um padrão: rondar, perguntar, observar. Marina sentiu o coração apertar, mas não desviou o olhar. Precisava ouvir tudo. Helena explicou que, por causa disso, a equipe decidiu pedir uma ordem protetiva mais rígida, incluindo restrição de aproximação. Também sugeriram que, por alguns dias, Marina usasse transporte fornecido pela ONG, evitando o trajeto a pé. Era uma forma de quebrar o padrão do agressor. Marina concordou sem hesitar. Não era hora de provar coragem sozinha, era hora de agir com estratégia. Rafael vinha antes de qualquer orgulho. No fim da tarde, quando já se preparavam para ir embora, o inesperado aconteceu. Ao chegarem à calçada do centro comunitário, Marina viu, do outro lado da rua, um homem parado observando fixamente a entrada. O corpo dela reagiu antes da mente. O coração disparou, o ar faltou, as mãos gelaram. O rosto dele era exatamente como Rafael descrevera. Era ele. O passado havia ganhado o rosto. Ali, diante dela. Rafael percebeu o olhar de Marina e seguiu a direção. Quando viu o homem, recuou instintivamente, escondendo-se atrás dela. O agressor fez menção de atravessar a rua, mas parou ao perceber a presença discreta de policiais próximos. Ainda assim, seu olhar se manteve fixo nos dois, como se quisesse esmagar a segurança recém-construída. Marina sentiu a raiva e o medo se misturando dentro dela, como fogo e gelo. Um dos policiais se aproximou rapidamente, chamando o homem para averiguação. O agressor começou a recuar, murmurando insultos, dizendo que tudo era exagero, que só queria falar com o menino. Marina sentiu o sangue ferver. Não era só sobre Rafael, era sobre todas as crianças que ele poderia machucar. A polícia o conteve, mas sem prisão imediata. Havia protocolos, leis, etapas. Marina queria que tudo fosse rápido, mas sabia, justiça é caminho, não atalho. Helena segurou o ombro de Marina com firmeza, dizendo que aquele momento era importante. Agora tinham provas, imagens, testemunhas. A presença dele tão próxima apenas reforçava o pedido de medidas legais mais severas. Marina respirou fundo, tentando recuperar o eixo. Rafael tremia em seus braços, escondendo o rosto no peito dela. Ela o abraçou com força, como se quisesse impedir o mundo de encostar nele outra vez. No carro da ONG, a caminho de casa, Rafael não dizia nada. Apenas mantinha o rosto encostado no peito de Marina, ouvindo o som do coração dela. Era como se aquele som fosse o único lugar seguro. Marina falava com calma, dizendo que ele estava protegido, que ninguém poderia levá-lo dali. Cada palavra era uma promessa. E ela sabia que faria qualquer coisa para cumprir essa promessa. Ao chegarem ao prédio, Roseli já os esperava na porta, com semblante tenso. Tinha ouvido sobre o ocorrido pelos canais que só uma vizinhança antiga conhece. Abraçou os dois ao mesmo tempo,
como se estivesse formando um escudo humano. Disse que ninguém entraria naquele prédio sem ser visto. E que, se aquele homem ousasse aparecer, teria de enfrentar mais do que paredes. Teria de enfrentar todas as pessoas que amavam Rafael. Naquela noite, Marina decidiu não dormir. Sentou-se na ponta da cama, com Rafael deitado ao lado, e manteve os olhos fixos na porta. O corpo estava cansado, mas a mente permanecia em alerta máximo. Ela não sabia qual seria o próximo passo do agressor, mas sabia qual seria o dela: não ceder, não recuar, não permitir que o medo tomasse tudo. Era hora de provar, para si mesma e para Rafael, que coragem não é ausência de ameaças, é resistir mesmo com elas batendo à porta. O silêncio do prédio parecia mais denso do que nunca, mas também carregava algo novo, a sensação de que havia mais gente vigiando junto com ela. Roseli, os vizinhos, a equipe, a polícia. Pela primeira vez na vida, Marina não estava enfrentando o perigo sozinha. E isso mudava tudo. Ela segurou a mão de Rafael enquanto ele dormia e sussurrou uma promessa: ninguém mais tocaria nele com violência. Nunca mais. Enquanto a cidade seguia sua rotina caótica do lado de fora, dentro daquele quarto humilde uma batalha silenciosa acontecia. O passado estava tentando voltar, mas encontrava uma mulher diferente, mais forte e mais consciente do próprio valor. Marina sabia que o confronto final se aproximava. Não sabia como, nem quando. Mas estava pronta. Porque agora, ela não lutava só por si, lutava por um menino que via nela um lar. Marina amanheceu com os olhos cansados, mas com a mente firme. A madrugada inteira foi uma vigília silenciosa, revezando entre olhar a porta e observar Rafael dormir. Ele acordou algumas vezes, assustado, procurando sua mão no escuro. E Marina estava sempre ali, pronta, forte, mesmo quando o cansaço ameaçava. Era como se um instinto novo tivesse nascido dentro dela, um instinto que não permitia descanso enquanto o perigo estivesse por perto. Roseli apareceu cedo, trazendo café e palavras firmes que pareciam abraçar o coração. A idosa insistiu que Marina deveria descansar, mas Marina recusou. Disse que só descansaria quando o agressor estivesse longe, preso, neutralizado. Roseli entendeu, porque via nos olhos dela uma força que ia muito além da exaustão. E prometeu que ficaria no corredor o dia inteiro, fazendo sua ronda improvisada. Era bonita aquela forma de amor que crescia entre todos. No centro comunitário, Helena tinha um semblante ainda mais sério que o habitual. Pediu que Marina deixasse Rafael na sala segura e seguiu com ela para uma reunião emergencial. Lá estavam Dr. Antônio, 2 advogados da ONG e uma equipe da Polícia Civil. Marina sentiu o estômago afundar. Algo maior estava acontecendo. Dr. Antônio explicou que o agressor havia violado uma zona de vigilância e retornado ao entorno do prédio depois do episódio de ontem. Isso elevava o caso para risco crítico. Os advogados informaram que a ordem protetiva havia sido acelerada e aprovada. Agora, havia permissão legal para aproximar-se e deter o agressor imediatamente caso ele tentasse novo contato. Era uma vitória importante, mas não trazia alívio completo. Helena explicou que homens desesperados tendem a tomar atitudes impulsivas, e que aquele estava no limite. Marina sentiu o medo subir, mas não desviou o olhar. Precisava ser forte. Precisava ouvir tudo. A polícia sugeriu que Marina evitasse voltar para o prédio naquele dia. Ofereceram hospedagem temporária em um local seguro até que a situação fosse controlada. Mas Marina olhou para Rafael pela janela da sala e entendeu que tirar o menino de seu ambiente agora poderia piorar ainda mais sua ansiedade. Ela respirou fundo e pediu para permanecer em casa, mas com proteção reforçada. Era ali que Rafael se sentia seguro. Ali que ele recobrava forças. A polícia concordou. 2 viaturas ficariam no entorno do prédio, e policiais à paisana fariam rondas durante toda a noite. Além disso, um botão de alerta foi instalado no celular de Marina, ligado diretamente à central. Um toque e a equipe chegaria em minutos. Marina sentiu uma mistura de conforto e medo. Não era sinal de que a situação estava corrigida, era sinal de que estava no auge. Mas também era sinal de que ela não estava sozinha. Rafael passou o dia inquieto, desenhando figuras com traços mais pesados que o normal. Marina se sentou ao lado dele e tentou entender seus medos. O menino desenhava portas, sombras e olhos grandes. Marina engoliu a emoção e disse que, às vezes,
O medo faz a gente enxergar maior aquilo que não nos pertence mais. Rafael encostou a cabeça em seu ombro, dizendo que o homem mau parecia estar em todos os desenhos. Marina respondeu que, juntos, eles apagariam cada um deles. No final da tarde, Helena acompanhou Marina e Rafael até o carro da ONG. O motorista era experiente, treinado para rotas seguras. Enquanto passavam pelas ruas movimentadas de São Paulo, Marina olhava pelas janelas, analisando cada rosto, cada canto, cada movimento suspeito. Era um reflexo automático, uma mãe em estado de proteção total. Rafael, no banco ao lado, segurava sua mão e observava tudo com a mesma atenção. Ao chegarem ao prédio, Roseli já esperava no corredor, dessa vez com outros 2 vizinhos. Tinham combinado uma espécie de vigília comunitária. Aquele prédio simples estava se tornando um castelo de proteção ao redor de Rafael. Era emocionante ver tanta gente, com tão pouco, oferecendo tanto. Marina agradeceu um por um, com os olhos marejados. Aquele ambiente humilde nunca pareceu tão forte quanto naquele dia. Dentro do quarto, Marina pediu que Rafael tomasse banho enquanto organizava algumas coisas. Quando ele entrou no banheiro, ela sentiu a tensão diminuir por poucos minutos. Era o único momento do dia em que ele se desprendia dela sem medo. Mas essa trégua durou pouco. Um barulho forte ecoou no corredor. Um som de pressa. Um som seco. Roseli gritou o nome de Marina. E o coração dela caiu no estômago. Ela correu até a porta e ouviu passos acelerados, seguidos de vozes agitadas. Roseli gritava instruções a alguém, enquanto outro vizinho pedia calma. Marina tentou ouvir o que acontecia, mas o barulho era confuso. O peito dela começou a doer, como se o corpo inteiro soubesse que algo estava errado. Muito errado. Rafael saiu do banheiro, assustado com o grito, e correu para seus braços. Marina o abraçou forte. Era como se o instinto a avisasse. Aquilo era apenas o começo. Minutos depois, Roseli bateu a porta com força. O rosto dela estava branco, crispado de medo. Disparou as palavras tão rápido que Marina precisou pedir para repetir. E então veio a frase que faria tudo mudar. O agressor havia sido visto dentro do prédio. Alguém o viu entrando pela porta dos fundos, e agora ninguém sabia exatamente onde ele estava. Marina sentiu as pernas falharem. O mundo encolheu ao redor dela. A polícia havia sido acionada. Estava a caminho. Vizinho algum tinha visto o agressor sair. Isso significava que ele ainda estava ali, talvez escondido, talvez observando. Rafael começou a tremer, e Marina o ergueu no colo com uma força que ela nem sabia que tinha. Não havia mais tempo para medo. Não havia mais espaço para dúvida. A tempestade tinha chegado, e era dentro da casa deles. A guerra silenciosa deixava de ser aviso e se tornava real. Roseli pediu que Marina não abrisse a porta de jeito nenhum. Disse que ficaria ali, do lado de fora, até a polícia chegar. Marina tentou impedir, mas a idosa respondeu que não deixaria ninguém machucar sua família enquanto ela respirasse. A palavra atingiu Marina como um raio. Era isso ali, uma família reunida pelo amor, pelo medo e pela coragem. Uma família disposta a enfrentar o pior para proteger o mais inocente. Dentro do quarto, Marina colocou Rafael atrás de si e segurou o celular firmemente, o dedo pairando sobre o botão de alerta. Cada segundo parecia uma eternidade. Cada ruído do corredor parecia anúncio de ameaça. E enquanto o coração dela batia rápido, algo dentro dela ficava mais forte. A certeza de que, acontecesse o que acontecesse, ela lutaria até o fim. Porque aquela criança não era apenas responsabilidade. Era destino. Era amor. Era vida.